Olá, sejam bem-vindos ao Waycast. Eu já estou aqui com a minha parceira querida, a Cecília Fiorini, que já veio gravar aqui um episódio conosco, né, Cecília? Sobre cyberbullying. Quem não assistiu, assista. Gabriel, coloca aí pra gente o link, porque é um assunto super importante também. E vamos receber aqui, né, Cecília, as convidadas Gê Nogueira, que é psicóloga, psicanalista, e a Isabela Pedersoli, que é advogada. E vamos falar aqui de um assunto que é muito importante e necessário, que é a violência contra a mulher. Cada uma delas vai se apresentar aqui agora, porque todas elas têm um currículo incrível e uma grande influência aí na nossa sociedade. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por dedicar esse tempo aqui conosco. Obrigada. Então, deixa eu puxar a fila. Cecília, né, Fiorini, sou advogada há mais de 20 anos, empresária também, resido em Contagem, pós-graduada, graduada pela PUC Minas e pós-graduada também, duas pós-graduações pela PUC Minas. Hoje estou como conselheira da subseção de Contagem e também membro da comissão contra a violência, né, contra a mulher, violência contra a mulher, da OAB, da seccional da OAB. Então, essa é a minha caminhada. Legal. Muito bom, Cecília. Boa tarde a todos, né, a todas. Eu sou a Gê Nogueira, sou bacharel em Direito pela PUC Minas, psicanalista há mais de 30 anos, psicóloga, e tive o prazer de trabalhar em Contagem de 2017 a 2020 com mulheres em situação de violência doméstica e ser uma das pessoas que solicitou junto ao Tribunal de Justiça a vara especializada para isso no Fórum de Contagem. Ao longo do bate-papo, falaremos mais a respeito dessa prática. Meu nome é Isabela. Hoje eu estou presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB de Minas Gerais. Estou também conselheira seccional. Sou especialista em violência de gênero, advogada criminalista, né? Especialista em violência de gênero, especialista em advocacia criminal. Me formei na PUC Minas. Assim que eu me formei, desenvolvi, idealizei com mais algumas amigas o projeto Direito das Minas, que tem o objetivo de levar a informação, né, a informação jurídica, que a gente sabe que nem sempre é fácil, né, de ser compreendida, para as mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres da sociedade comum, que muitas vezes não sabem o básico, como pedir pensão alimentícia, fazer um pedido de medida protetiva. Então, a gente criou o Direito das Minas para levar essa informação descomplicada. Isso. Gente, e aquele que o óbvio precisa ser dito, né, Isabela? Porque sempre tem essas questões de que a gente acha que todo mundo sabe como que funciona, o que deve fazer, mas não é assim, né? As informações nem sempre chegam da mesma forma para todo mundo. E como o nosso tema aqui é sobre a violência contra a mulher, né? Seria importante a gente contextualizar quem está nos assistindo o que realmente é considerado uma violência contra a mulher, o que a gente pode considerar como crime, como que isso funciona, como que ela se configura? Bom, a gente pode partir da própria Lei Maria da Penha, que temos de ter muito orgulho dessa lei. É considerada hoje a terceira melhor lei do mundo. É uma lei maravilhosa, que inclusive foi feita com muita luta com os movimentos de mulheres, né? É difícil a gente ver isso. Hoje, infelizmente, muitas leis são sancionadas sem a consulta da população que é diretamente afetada. Então, é uma lei que, a partir da construção dela, já é motivo para a gente se orgulhar. E a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, traz para a gente 5 tipos de violência contra a mulher. A mais evidente, né, a mais óbvia para muitas pessoas é a violência física. É aquela que vai atingir qualquer parte, né, da sua integridade física. Nem sempre ela deixa marca. Isso é importante a gente falar também, porque há quem diga, né, quando a mulher aciona a polícia militar, por exemplo, mas se você não está com o braço roxo, então não tem como a gente fazer nada. Isso não existe, né? Isso é mito, isso é mentira.
e que dificulta as mulheres de acessarem o sistema de justiça. Então, temos a violência física, temos a violência psicológica, que é difícil de ser percebida, né? Ela sempre ali muito disfarçada de carinho, de cuidado. É o ciúme, né? Ele tem ciúme porque ele me ama. Ele tem cuidado comigo, é por isso que ele não deixa eu frequentar uma faculdade, por exemplo, porque é um ambiente que pode ser muito perigoso, então ele me cuida, ele me acolhe. É difícil de ser percebida ali desde um primeiro momento. Mas é uma violência psicológica, né, gente, que acaba com a cabeça de mulheres. É muito triste ver mulheres que sofrem violência psicológica e estão dentro de relacionamentos há 30 anos. E que grande parte desse tempo não viu como violência, né? Então, assim, estou fazendo um apanhado básico, né? Violência moral, que são os crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia e a difamação. Então, é aquela pessoa que te xinga, você não presta para nada, você não sabe fazer uma comida, você não cuida dos seus filhos, ou fala mal de você para as outras pessoas. Fulana em casa, péssima esposa, ela é burra, enfim, essas ofensas, né? Temos a violência patrimonial também, que é tudo aquilo que vai atingir os seus bens. Então, uma pessoa que retém seus documentos, uma pessoa que estraga um objeto seu, destrói as suas roupas, isso também vai configurar a violência patrimonial. E temos a violência sexual, que é ainda um grande tabu, principalmente quando se trata de relacionamentos. Então, as mulheres ainda acreditam que se você está num relacionamento com alguém, se você está num relacionamento casado há 30 anos, então você tem que cumprir o seu papel de esposa, de estar à disposição ali do seu companheiro, para os atos sexuais que ele queira realizar com você. É o famoso estupro marital, a gente sempre pontua isso. Então, violência sexual não é só aquele estupro, e o estupro cometido por um desconhecido, numa rua escura, à noite, né? A gente tem essa visão. Violência sexual acontece dentro de casa também, acontece, inclusive, praticada pelo seu companheiro, pelo seu namorado. E também são outros atos que a gente gosta de falar, por exemplo, te obrigar a não usar o preservativo, te obrigar a engravidar, te obrigar a abortar, te obrigar a participar ou assistir atos sexuais que você não queira. Tudo isso também configura a violência sexual. Então, a gente está, assim, numa luta constante. Por exemplo, a violência psicológica, ela se tornou crime em 2021. Já estava prevista na Lei Maria da Penha, que violência psicológica estava prevista ali como uma das formas de violência contra a mulher, que se fosse vítima dessa violência poderia pedir uma medida protetiva, mas a gente não tinha a previsão do tipo penal. O tipo penal, o código penal ali vai mandar também muita coisa. Porque, ok, a gente tem ali algumas previsões, mas aonde que se encaixa? Em qual tipo penal que vai encaixar? Então, a gente vem galgando, assim, vitórias nos últimos anos, que é para a gente se orgulhar. Violência psicológica, por exemplo. O estupro coletivo, o estupro corretivo, a gente teve um aumento de pena considerável. A pornografia de vingança, coisa mais normal de acontecer. Terminou o relacionamento? Não estou aceitando, não. Vou espalhar seus nudes. Vou espalhar as fotos sensuais que você me mandava quando a gente tinha um relacionamento. Também veio a se tornar crime em 2018. Aí, saindo da Lei Maria da Penha, importunação sexual também em 2018, crime. A gente vem atingindo algumas vitórias. O descumprimento de medida protetiva. Antes não era crime, inclusive hoje é o único crime que está previsto dentro da Lei Maria da Penha. Por isso que o Código Penal é importante para a gente sempre encaixar aquela conduta dentro do tipo penal. Enfim, são vitórias que a gente vem alcançando com a nossa luta, né? Verdade. Interessante pontuar que a Lei Maria da Penha também é uma vitória no sentido de preservar a autonomia da mulher, né? Porque antigamente, antes da lei, antes de ser sancionada, até hoje a gente vê muito, né? Eu, como atendi várias mulheres na cidade de Contagem, que chegavam pedindo socorro, muitas vezes a gente tinha que explicar para ela que o que ela estava vivendo era violência. Porque a violência doméstica, infelizmente, ela é invisibilizada e banalizada. Né? Quantas vezes a mulher chega para um familiar e fala, olha, eu estou sofrendo violência, aí a pessoa, principalmente de uma geração mais atrás, mas ainda nessa geração mais jovem, sabe, doutoras, ainda tem muito, mas violência, eu vejo meu pai fazer isso, porque o meu irmão também faz isso, o meu avô tratava a minha avó assim, né? A própria, nós temos uma juíza em Contagem na vara da violência doméstica, né, a doutora Marina, ela falou que já ouviu diversas vezes em audiência com o agressor, e falou assim, mas eu não foi violência, eu estava corrigindo a minha mulher, porque antes de nós estarmos na Constituição de 1980 como mulheres
homens e mulheres são iguais perante a lei, a mulher era objeto. Uhum. E ela era objeto, assim, o homem, o seu esposo, quem era responsável por ela, é que a corrigia. Eu lembro da minha mãe usar o CPF do meu pai. Ela não tinha direito a ter o CPF dela. Até nós conseguirmos, né? A Lei Maria da Penha veio trazer esse ganho para nós, mas nós íamos ganhando todas com isso, porque nós passamos a ser vistas como pessoa. E a Lei Maria da Penha ela tem esse condão de ver a mulher como mulher. Tanto é que quando ela chega para fazer a denúncia, né, doutora Isabela, doutora Cecília, para poder, sabe, chegar e fazer a denúncia, parte do pressuposto que ela está falando a verdade. Porque essa violência acontece dentro do âmbito familiar. Normalmente não tem testemunha. Então, ela precisava de ter prova para ir fazer esse pedido. Com a Lei Maria da Penha, ela faz a denúncia e presume-se que é verdade. Eu estava vendo uma estatística há uns 2 anos atrás, raramente a mulher mente isso. Usa da lei para medir. Existe? Existe. Mas o índice é muito pequeno. Normalmente ela sofreu muita violência. E aí, trazendo para o meu trabalho diário de consultório, né? Atendo mulheres em situação de violência no consultório de psicologia que tem em Contagem. Muitas vezes as minhas clientes trazem uma queixa para mim que quando eu vou ouvir, eu falo, mas isso é violência. Ela fala assim, o quê? Aí eu pego a cartilha, dou para ela, vou ler com ela a cartilha de violência doméstica. Não, mas ele só jogou o meu perfume fora porque ele tem ciúme do meu perfume. Violência patrimonial. Uhum. Né? Ele só não gosta que eu ande com essa turma de amigos porque ele não gosta dessas pessoas. Então, você anda com quais amigos? Não tem mais amigos. Ou com os amigos dele, Com os amigos dele, né? Aí tem uma coisa assim, não, mas ele é uma boa pessoa. Fora a agressão, ouvi isso 4 anos quando fiz o trabalho em Contagem. Era rara a semana que eu não ouvia isso. Mas ele só é ruim quando ele bebe. Com que frequência ele bebe? Todo dia. Né? E aí Tenta ali ainda salvar o indivíduo, né? Mas é o que a doutora Isabela estava falando. O agressor, ele trabalha com a vítima, fragilizando essa vítima. Ele vai fazendo com que ela se sinta um nada. Quando ela chega a pedir socorro, ela já está com baixa autoestima, depressiva, com crises de ansiedade. E ele vira para ela e fala assim, quem vai te aceitar com essas crianças? Você está tanto tempo fora do mercado de trabalho. Quem vai acreditar em você? E aí nós pensamos assim, gente, isso acontece na camada mais vulnerável da sociedade. Não, acontece nas camadas mais altas também. Em todo lugar. Então já aconteceu, por exemplo, de eu ver artistas que estão na mídia, mulheres que tiveram coragem de denunciar, que o companheiro falou assim, quem vai pagar para você desfilar na Sapucaí? Quem vai pagar o seu cartão sem limite? Quem vai acreditar em você? É o meu sobrenome que te dá status. Aí muitas pessoas falam assim, mas a mulher gosta de apanhar, ela volta para o homem. Inclusive, esse tema muito me inquieta. Tanto é que hoje estou doutorando em violência doméstica. Por quê? Porque ninguém quer apanhar. Por que essa mulher, muitas vezes, a gente traz, aqui todas presentes sabem, a gente tem uma rede que protege a mulher contra a violência. Quando ela chega reclamando da violência, nós tentamos todas, cada uma na sua ponta, enfiar a mulher debaixo dessa rede invisível, mas existe, para tirá-la do ciclo de violência. Mas a própria lei dá a ela a autonomia de querer voltar. Isso é interessante, porque nós não temos nenhuma outra lei que dá esse direito da gente escolher se quer prosseguir ou não. A Lei Maria da Penha, sim. Por quê? Apesar do processo, apesar do esforço de todas nós, apesar dos juízes darem medida protetiva rápida, muitos agressores violam a medida protetiva. Eles não têm medo, eles procuram a mulher. Nós ligamos a televisão, o rádio, todos os dias nós vamos ouvir dizer que alguma mulher foi morta ou está muito machucada e que aquele agressor quebrou a medida protetiva. Né? Então, é muito difícil para essa mulher, porque tem todo um lastro, tem toda uma rede, tem filho. Sem contar que nós, mulheres, isso é no mundo inteiro. Eu faço doutorado na Argentina. É no mundo inteiro. O que acontece? A mulher, ela quer fazer dar certo o casamento. Nós como se fosse responsabilidade dela, sim, né? E nós somos educadas para fazer dar certo. Sim. Aí esse homem chega e fala assim, não, a culpa é sua. Hoje eu estou sendo agressivo com você porque eu achei as crianças sem tomarem banho na hora que eu cheguei.
Aí no outro dia essa mulher corre, dá banho nas crianças rapidinho, deixa tudo no ponto. Aí amanhã ele chega agressivo de novo. Não, hoje é porque você tá com o cabelo despenteado. E vai mudando o discurso. E ela vai tentando acertar. E ela vai se perdendo de quem ela é. E ela começa a acreditar, porque uma mentira dita muitas vezes vira verdade. Então ela começa a acreditar que realmente ela não é nada, que ela que não fez dar certo, que a culpa é dela, que ela que é péssima. E aí nós temos um ciclo da violência, né? A doutora Isabela, a doutora Cecília sabe bem, você também, pesquisando. E já existe um ciclo pronto. Quando a gente pesquisa na internet, existe um ciclo. Primeiro, o homem é agressivo, o agressor, né? Pode não ser um homem, pode ser uma outra mulher, vai agredir. Depois, o que ela vai fazer? O que essa pessoa vai fazer? Vai pedir desculpa, né? É o momento da lua de mel, traz flores, chocolate, sei lá, faz algo para agradar. Fica um tempo razoavelmente bem, depois volta para agressão. Aí torna a fazer a mesma coisa, torna a pedir desculpa, fica um tempo bem, vai para agressão. É um ciclo. E essa mulher vai tentando fazer isso dar certo. Só que isso não acontece. Quando ela chega para nosso socorro, no escritório do advogado, da advogada, para nós, quando trabalhei no centro de acolhimento, ou mesmo hoje no meu consultório, a mulher já está com várias demandas, né, doutora Isabela? Desde medida protetiva, guarda de filho, pensão, como que ela vai fazer para trabalhar, para onde que ela vai, se tem um parente que pode acolhê-la, se esse agressor é potencialmente perigoso, se ele pode vir a tirar a vida dela, então ela tem que ir para um lugar seguro, que ele não saiba onde é, nem sempre tem um parente, alguém que possa acolher. E aí ainda tem aquele mito antigo. Em briga de marido e mulher, ninguém enfia colher. Só que as pessoas pensam, você não tem nada com isso, você tem tudo a ver com isso. Porque, inclusive, quando esse homem machuca muito essa mulher, suponhamos que ele não a mate, mas ele machuca muito essa mulher, ela trabalha fora. Vai ser um problema de ordem pública. Por quê? Ela vai gastar o SUS para poder ir para o hospital, ser cuidada, ela vai ser afastada do trabalho, então o seu empregador vai ter que substituí-la, vai ter um gasto dos nossos impostos para cuidar dela, e esse homem diz que não tem nada a ver com isso, tanto é que existe uma lei, né, tem menos de 4 anos, onde se traz a possibilidade desse agressor ressarcir o Estado os gastos. É um caos generalizado. Sim, né? Então, tem a ver com todos nós. Né? Quando a gente presencia isso, que é muito desagradável, quando é o nosso vizinho do prédio, nosso vizinho da rua, ou a gente está passando na rua, está assistindo uma coisa dessa, sem considerar, e temos que considerar, principalmente se tem envolvido criança, porque essas crianças estão assistindo essa violência. Essa violência de quem? Da figura materna e a figura paterna. E o que acontece com essa criança? Nós temos que ter muito cuidado com elas, para elas não virarem outro agressor. Seguir o padrão, né? Sim, meu pai fez, meu irmão fez, meu avô fez, então é normal. Né? Então, nós temos aí possíveis agressores. Quando não, algo pela vida aconteceu, graças a Deus, mudou essa pessoa, essa criança de rumo, e ela se torna um defensor da causa. Né? Nós temos vários casos. Eu não posso deixar aqui de elogiar o prefeito anterior, porque ele mesmo falou mais de uma vez publicamente em microfone, né, o Alex de Freitas, em Contagem, que ele apoiava a causa, porque ele viu o pai dele fazer isso com a mãe dele. Então, ele realmente apoia a causa, não só ele, né, estou agradecendo outros homens também que juntam-se a nós, outros juízes, outros advogados, presidentes da OAB e vários outros que falam assim, não, estamos juntos. A questão é de todos, a luta é de todos, né? E aí a gente pode falar um pouco mais depois de quem são essas mulheres. Na verdade, o que a gente vê aí, só complementando, né, essas ideias tão elaboradas e tão, né, cheias de conhecimento, é no âmbito doméstico, não é isso? E pode ser praticada não só pela figura paterna, né? Sim. Pode ser pelo irmão contra a irmã, pode ser a irmã contra a irmã, desde que a vítima seja mulher. E ela o facto afetivo, né? É, isso aí. E é muito amplo, né?
por exemplo, aqui eu já aprendi várias coisas em poucos minutos. E realmente a gente não tem todo esse conhecimento do que pode ser configurado ali, né? Uma violência contra a mulher. É muita coisa. E existe um perfil, assim, de agressor? Eu vejo que o ser humano, ele já tem, ele tem uma agressividade natural na defesa do espaço dele. Eu Sim. tenho a minha agressividade natural. É claro que eu acho que eu não vou às vias de fato numa violência, mas pode ser que eu vá Depende do numa contexto, violência né? psicológica, e é tão cultural, a coisa é tão Estrutural, né? estrutural que você não percebe que você está ali agindo com a sua filha de uma violência psicológica. E eu acho que é importante a Sim. gente, inclusive, apontar para além do perfil do agressor, que, igual a Gê falou, atinge todas as classes sociais, o perfil da vítima. Sim. Quais são as maiores vítimas da violência doméstica? Qual que é o maior índice de feminicídio? São as mulheres pretas. São as Eu mulheres tenho negras. essa estatística, né? Infelizmente, são as mulheres pretas, negras. Nós somos 52% da população. Já bem vulnerabilizada pelas questões sociais, profissionais, né? Aí existem pessoas que dizem assim, isso é mimimi. Ok, olha para a vida de cada um de vocês para trás e observe quantas mulheres negras existem em espaço de poder, né? Então, é bem característico. Inclusive, existem livros e temas parecidos com a solidão da mulher negra. Então, essa questão também passa por esse lugar, né? Mães solo, às vezes, passam muito mais dificuldade para poder, né, colocar os seus filhos em espaços maiores, né? E nós temos uma violência, a violência doméstica, ela é velada. Então, muitas vezes ela acontece quando se a mulher é empoderada, se ela tem um discurso, ela tem um lugar de fala, ela vai falar, não faça isso, que eu não te autorizo a fazer isso, eu não aceito violência. Não é violência, eu não estava brincando com você, né? Ou é impressão sua, ou é vitimismo seu. Não é vitimismo, é fato. Ligamos a televisão, gente, todos os dias tem mulher morrendo, né? Só aumenta, né? E Ano passado foi o recorde, sim. inclusive. O recorde. E sabe por quê? Na experiência que eu tive, eu vi muito isso acontecer, o que me inquietou muito, eu fui para o doutorado. A mulher, ela tende a romantizar, a achar, e também por estar fragilizada, que a culpa é dela. Então, ela pensa que o agressor não vai chegar a ponto de matá-la. Independente da camada social que ela pertença, financeiramente, social, seja o que for. Então, ela sempre pensa assim, não, ele não vai chegar nesse ponto. Só que ele vai chegar nesse ponto. Aí nós temos a questão perfil, né? Em termos psicológicos, nós temos algumas possibilidades. Não significa que seja um rótulo, mas existem possibilidades. Por exemplo, como a doutora Isabela bem disse, existe um perfil da vítima. Aquela que vai aceitando, submetendo, ela é uma mulher mais cordata, foi criada para mais se submeter, casar e morrer casada. Então, ela vai ficando calada. Eu percebi isso nos 4 anos que trabalhei de frente no centro, de começar a mapear a cidade onde estavam essas mulheres. A grande maioria não tem ensino fundamental, pelo menos não nos 4 anos que estive à frente. A maioria delas, pretas, negras. A grande maioria com mais de 2 filhos e sem independência financeira. Existe com dependência financeira? Existe. Eu já fui surpreendida por uma pessoa. A gente não pode dizer que são só as mulheres submissas, não, né? Não. Porém, a mulher, para ela quebrar esse ciclo da violência, a primeira coisa que ela tem que fazer, entender que é violência. Depois, ela submeter a tratamento e ajuda psiquiátrica, porque muitas vezes tem que tomar medicação, porque ela está deprimida, ela não dorme mais, ela está traumatizada, ela tem crise de pânico. Também fazer terapia para fortalecer a autoestima que está em baixa. A partir do momento que, uma palavrinha que a gente ouve muito, né? Que ela vai se empoderando, que ela vai tomando posse da vida dela, ela começa a não aceitar a violência. Por isso, muitas vezes, culmina em óbito.
Porque quando ela chega para esse agressor e fala acabou, ele não aceita. Quando ela se posiciona, né, e mostra a força dela. Sim. E é por isso Aí que, na vem a verdade, o ciclo, né, da violência, que a doutora falou, a lua de mel, enfim. Na verdade, a Alice Bianchini, que é uma doutrinadora que eu gosto muito nessa temática de violência de gênero, ela diz que, na verdade, não é um ciclo, é um espiral. Então, é um espiral da violência que vai acabar no feminicídio. Sim. O feminicídio é uma tragédia anunciada, a gente precisa entender isso. Há pouco tempo atrás tinha um ministro falando que é uma tragédia que acontece do dia para a noite. Não. Ninguém mata do dia para a noite. Não. Essa mulher vem de um histórico de violência ali muito pesado antes de culminar no feminicídio. Primeira coisa, concordo demais que elas desprezam a possibilidade de morrerem. Às vezes, e vendo isso e vivendo isso, conversando com mulheres que sobreviveram ao feminicídio, todas falam, eu nunca pensei que ele fosse ser capaz. Ele gostava tanto dos meus filhos. Sim. Ele era tão bacana com a minha família. Ele amava a minha mãe. Ele não ia ter coragem disso. E eles têm coragem. Sim. E as mulheres precisam entender que têm coragem. Já conversei com mulheres, por exemplo, que acham muito drástico fazer um pedido de medida protetiva. Sim. E que a gente tem que chegar e falar, drástico é amanhã você acordar morta. Isso não é Mas nada. é porque eu não quero que meu filho, né? Porque a gente tem um filho. Como é que eu vou ter uma medida protetiva do pai do meu filho? Mas o seu filho não precisa de uma mãe viva? Tem um dado, inclusive, de contagem muito interessante que é em relação às medidas protetivas, que aí vem o discurso, né? Mas o papel não funciona, é só um papel. O papel não funciona. Funciona. Tem um dado muito legal de contagem, nunca vi esse dado aqui em BH, mas é o seguinte, a grande maioria das mulheres que foram assassinadas nunca haviam acessado o sistema de justiça. Nunca haviam registrado no boletim pedido a medida protetiva. E aí, quando a gente vai ver o rol de medidas protetivas, gente, além de não ser taxativo, então não é só o que está previsto ali, pronto, acabou, porque o juiz, inclusive... Não precisa nem ter tipo penal. Não precisa nem ter tipo penal, não precisa nem de prova. A palavra dela basta. Exatamente. Nem registrar BO, ela pode chegar lá e fazer o depoimento. E a medida perdura enquanto ela informar que está em risco. Pronto, acabou, sabe? Isso a gente precisa falar. Agora, eu vejo que o poder público falha nesse acompanhamento, sabe? É muito importante que essa mulher esteja acompanhada e que alguém, né, assim, capacitado esteja passando para ela as informações corretas. Atendi uma moça na semana passada, ela disse, Isabela, eu estou pela Defensoria Pública, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei, me mandou um tanto de papel. Eu expliquei, olha, a gente tem um processo aqui que é a medida protetiva, sua medida já foi deferida, ela está válida. Em paralelo a isso aqui é um auto de prisão em flagrante delito, porque ele foi preso em flagrante pela lesão corporal e pelo crime de ameaça. Isso é um outro procedimento aqui. E a gente tem um inquérito policial onde vai ser apurado se ele cometeu a lesão corporal e o crime de ameaça. Você tem testemunha? Eu tenho 2 amigas que viram. Eu tenho um vídeo que eu gravei em uma data dele chegando bêbado em casa. Então, leva isso imediatamente na delegacia de mulheres. Elas não sabem disso. Acham que vai chamar a polícia ou que vai chegar lá e denunciar e que a coisa vai andar e que os policiais vão entrar em contato perguntando. E por isso que é tão importante o advogado, até nesse ato que antecede a denúncia, sabe? E eu tenho falado, inclusive, em relação ao papel das psicólogas, gente, não é a medida protetiva que vai resgatar essa mulher do fundo do poço ou uma sentença condenatória, não é. Se ela não fizer um acompanhamento psicológico e muitas vezes até psiquiátrico, não vai conseguir restaurar justamente por conta do... É uma vida... Ou que sejam 4 meses, que eu já atendi mulheres de 40 anos no relacionamento, idosas, e que se sentem muito culpadas, porque agora que eu percebi que era violência, e agora eu já estou idosa. Mas não existe tempo certo para poder abandonar essas relações. A própria Maria da Penha diz que existe vida após a violência. E tem mulheres que eu converso que de 4 meses de relacionamento que estão destruídas. Então, não é o tempo que fala. Em relação ao perfil, eu acho interessante a gente falar também sobre a vulnerabilidade. Falei isso com os alunos de escola pública semana passada. É muito difícil, Isabela, desculpa aí. É porque a gente vem de uma cultura. Exato. Não é? Eu estou fazendo um contraponto aqui. A gente vem de uma cultura, vamos falar que os homens acham que podem tudo e que podem tudo dentro de casa. Então, assim, demanda-se muito tempo para tirar para desmistificar isso.
né, para tirar essa figura do pedestal, né, do pai. Da lei, né? A lei de casa. A lei de dentro de casa. Quem é o pai, dono, é né? referência, Manda. ele Patriarca, manda, é né? o patriarca. Então, você desmistificar isso demanda muito tempo, né? E, assim, quando você tem uma mãe que ela é submissa, Uhum. é difícil, ela referência, vai né? passar isso automaticamente para os filhos dela. É isso que eu ia dizer disso. Ela vai passar e sem perceber, porque ela nem percebe se é violência ou não. E aí muitas mulheres chegam no escritório e falam, mas minha mãe não me apoia. Eu tô aqui tentando divorciar, eu tô aqui Mas é tentando isso. pedir, minha mãe não me apoia. Mas claro, é outra geração. O relacionamento dela foi diferente. Inclusive para aceitar isso, né? Ai, mas ele é tão bom pai. É. Como você falou, ele é um excelente Eu vi marido, isso. ele é trabalhador, muito honesto. ele é honesto. Paga as contas. E tem também crenças religiosas, né? Ia dizer sobre isso. Exatamente. Me permita. Aham, fica à De vontade. 2017, 2020, quando estive à frente desse centro, e é bom dizer que ele existe até hoje, tem psicólogo, tem assistente social, tem advogados que dão essa instrução e trabalham articulados com a Defensoria Pública, com a Vara de Violência Doméstica, com a promotora. Eu não sei hoje, eu realmente não tenho conhecimento, mas no período que estive lá, nós tínhamos um comitê de todas as secretarias da prefeitura, tinha um representante com assento formal. Nós nos reuníamos todo mês e discutimos os casos da cidade. Inclusive, nós chegamos a discutir um caso de uma mulher em situação de rua que sofria violência do companheiro dela, né? Então, assim, bem articulado. Eu acredito que ainda seja bem articulado. A superintendente está lá, eu vejo como muito atuante, a equipe também. Não tenho procurado saber, mas estou em outras frentes, mas provavelmente está funcionando assim. Interessante que na época Contagem eu fiz é modelo, estatística. né? Sim. Contagem é exemplo, muito Quando eu legal. entrei lá, Contagem estava mais ou menos no 5º lugar no ranking feminicídio. E quando saímos, tivemos o prazer de estar quase saindo da fila. Porque Uau! ninguém merece essa fila, né? Trabalhamos arduamente, a polícia municipal tem lá, pelo menos tinha um carro só para acompanhar as medidas protetivas, passava de vez em quando na casa da mulher para saber como é que estava. Eles não poderiam intervir, mas podem passar para ver como é que estava. Funciona, né? Sim, os 2 comandos da Polícia Militar de Contagem, 39º e o 18º, tinham seus representantes com assento no comitê, para poder discutirmos como é que estava o acompanhamento das medidas protetivas. A juíza sempre nos dava esse retorno. Então, funcionou bem. Porque a lei sozinha, ela não funciona. Quando eu fui para o cargo, eu pensei, gente, o que eu posso fazer para fortalecer a lei? Porque eu trabalhei anteriormente no Fórum de Contagem, aposentei e fui trabalhar com isso na prefeitura. Falei, precisamos fortalecer o judiciário, senão não vai funcionar. Aí a medida protetiva. Por que às vezes a pessoa fala assim, mas o que adianta ter medida protetiva? Olha, dependendo do agressor, não vai adiantar, porque ele tem um perfil, vamos dizer, psiquiátrico, de não respeitar pessoas ou lugares de poder. Então, vai ter uma medida protetiva, ele vai falar assim, não me importa, ele vai lá e faz alguma coisa com a mulher. Esse é um quadro psiquiátrico, nem é psicológico, sabe? Então, ele não sente medo de nada, nem da polícia, nem do juiz, nem de nada. Ele vai lá e mata essa mulher. Mata o filho, depois se mata, essas coisas, né? Questão religiosa. Gente, sempre ouvi, me perdoem os telespectadores, não estou aqui falando sobre religião de ninguém, até porque eu venho de uma camada que respeita muito essa questão religiosa, mas ouvi muito de muitas mulheres, se não toda semana, uma mulher que falava para mim assim, mas eu tenho que suportar, sabe por quê? A mulher sábia edifica sua casa. Sim. Existe esse versículo. Só que ela fala um pedaço do versículo, porque se a gente lê o contexto desse texto, fala assim, olha, a mulher sábia edifica a sua casa e o homem a ama como Cristo ama a igreja. Então, ela só cita a primeira parte. E tem sempre alguém na família, ou no meio religioso, ou na vizinhança, ou alguém que é amiga dela, fala assim, não, suporta mais um pouco, é para sua edificação espiritual. Sim. Você está orando um pouco, ora mais. É isso mesmo. Você precisa orar. É isso que é reforçado às gerações, né? Sim. Então, a filha está assistindo. E o filho E aí, no trabalho que fizemos lá,
Inclusive, nos unimos a algumas pessoas de frentes religiosas respeitadas na cidade para, por favor, complementar o versículo para ela. Uhum. Que o homem ama a mulher, assim como Cristo ama a igreja. Não ensina só o primeiro pedaço. E nós tivemos uma frente de pessoas muito engajadas, homens e mulheres, que nos ajudaram a começar a desmistificar isso em Contagem. Talvez por isso o sucesso foi feito a muitas mãos, sabe? Então, infelizmente, os 4 anos que lá estive, mais de 60% são mulheres muito religiosas. Porque elas vão se submetendo em nome dessa fé. Independe qual igreja elas vão. Vimos católicos, vimos pessoas que vão à fraternidade, vi pessoas que vão à igreja evangélica, independe. Uhum. Se ela tem isso como um tripé para ela, ela vai suportar, sabe? Porque minha mãe suportou. Aí eu fui falar com minha mãe falou assim, homem, esse mesmo. É a minha Seu tarefa. pai fazia isso comigo. E é normal. A minha Sabe? missão. E o medo de falhar também, né? O medo, Falhar. eu não dei conta. Eu não dei conta. Eu tenho que ser uma pessoa Sim. que vai ter sucesso no relacionamento. Eu tenho que dar conta. A tal da mulher virtuosa Sim. mesmo é uma que a gente É. vê aí sendo falada É. o tempo inteiro. E assim, não deixa de ser uma violência, né, gente? Sim, Porque nossa. mas você imagina assim, uma mulher que chega na porta da delegacia para denunciar sozinha, que aí ela não tem dinheiro para pagar um advogado para acompanhar, por exemplo. Com medo até no último fio do Gente, cabelo. num ambiente completamente Quem hostil, sabe? apesar de todas as melhoras que a gente teve, mas um ambiente hostil. Pode ser que aquela mulher nunca tenha pisado na delegacia na vida dela, e ela, para estar ali, ela enfrentou a mãe que falava na cabeça que o marido era bom, que ele era bom pai, que ela tinha que suportar. Ela enfrentou a igreja, independente da religião Qual que seja, seja, né? Então, assim, a pessoa que tá ali falando, não, é seu caminho espiritual, ou se não, é um karma, ou se não, a mulher virtuosa, a mulher que sabe que é dificuldade, porque a gente vê isso em várias religiões, Oração sabe? transforma, vai orar. Tá orando pouco. A gente vê que ela superou muitas vezes o julgamento da própria família, das amigas. Não, você tá passando por isso porque você gosta. Essa semana eu ouvi a frase que eu já tinha até Tem esquecido isso dela, de tão também, né? ridícula que é assim, Você gosta de ele te apanhar. bateu 2 vezes porque você permitiu a primeira. Então veja, gente, olha o peso que é jogado em cima da mulher, até nisso. Até Ela é apanhando. culpada, né? Ela é culpada pela agressão que ela sofre. É um cara que Não tem bate apoio quando ele nem da bebe. outra mulher. Não. Não. Ah, não, isso também. De jeito nenhum. Então ela já enfrentou o mundo para estar ali na porta de uma delegacia. Ela merece ser bem tratada, ela merece ser acolhida. E aí vem uma curiosidade. Quando ela chega, ela já ultrapassou vários obstáculos para chegar realmente na porta de uma delegacia. Existe um atendimento diferenciado na delegacia ou ela ainda corre o risco ainda de pegar ali uma pessoa que não sabe lidar muito bem com essas situações e sofrer um outro abuso? Posso responder? Tem muito que isso? melhorar, né, gente? Tem. Graças Infelizmente, à melhorar. OAB Ah, de Minas, as doutoras em Contagem, Belo Horizonte, tem um diferencial. Nós temos as delegacias especializadas em atendimento A à gente tem a mulher. sorte de ter. Mas, olha, Minas tem 300 e tantos municípios, nós temos 80 e poucas delegacias dessas. E aí acontece uma coisa assim, já aconteceu inclusive lá. A mulher não sabia onde era a delegacia, né? Aí nós criamos uma cartilha, colocamos aqui os endereços que ela pode ir. E uma mulher, não sabendo disso, foi a uma outra delegacia. Chegando lá para fazer o boletim de ocorrência, infelizmente, quem a atendeu falou assim, mas você vai denunciar o pai dos seus filhos? Com certeza. Ele pode perder o emprego, como é que você vai fazer? Aí ela voltou. nossa, Existiu, né? então ainda existe isso. Tem um dado, assim, realidade de cidade brasileira, que quase 98%, mais de 90% das cidades brasileiras não tem delegacia Não tem. especializada da mulher. Tendo a delegacia especializada da mulher, já é difícil, Sim. infelizmente. Sim. Melhorou muito? Melhorou muito. É muito melhor do que se fossem delegacias comuns? Muito melhor. Aqui em BH, a gente ainda tem a Casa da Mulher Mineira, Sim. que é todo bonitinho, as paredinhas roxas, tem um espaço de acolhimento, então a mulher pode subir, pode pegar uma peça de roupa, tudo novinho, tudo bonito, brinco, roupa para criança também, Sim. porque
ajuda a restaurar um pouquinho da autoestima dela, até porque tem gente que sai de casa e larga tudo para trás, para não morrer. Mas ocorre. Então, a gente está melhorando, a gente está evoluindo. Infelizmente, está previsto na Lei Maria da Penha também, e a gente ainda não atingiu, que são as casas da mulher brasileira. Aqui em BH, a gente está num processo, acho que ainda vai levar mais um tempo, mas já estamos num processo para conseguir, porque a Casa da Mulher Brasileira da Lei, dentro do mesmo espaço, tem delegacia, tem defensoria pública, psicólogas, assistente social, tem um espaço onde a mulher vai poder fazer um curso profissionalizante, tem brinquedoteca. Porque hoje, gente, acolhe por os completo, órgãos estão todos ali. Isso é muito interessante. Agora, aqui, o que acontece? A gente tem a Casa Mulher Brasileira, que funciona de segunda a sexta em horário comercial. Ou seja, à noite e fim de semana, vai para a Delegacia da Mulher Comum, que fica ali na Avenida Barbacena. O que acontece? Não é um espaço legal para as mulheres aguardarem. Aí, outra coisa, vai para a delegacia, há situações de flagrante. Então, o sujeito foi preso em flagrante, vai direto para a delegacia. E aí eu já ouvi vítimas falarem, por exemplo, que estavam ali sentadinhas naquele espaço ruim, porque a cadeira não é nada confortável. A gente tinha antes um bercinho com os brinquedinhos, agora tem falado que não tem mais. Era para ter um lanchinho. Gente, eu já cheguei lá para trabalhar. Estou ali no terceiro andar esperando, acho que era um boletim de ocorrência que eu estava tentando ter acesso. O policial me pediu para descer, eu fui. E aí eu estou ali em pé, a hora que eu olhei para as cadeirinhas, tinha uma mulher em frangalhos, grávida, com a barriga imensa. E ela devia pesar coisa de 40 quilos. E ela chorava tanto que eu falei, não tem como, eu vou ter que ir lá falar com ela. Lembrei do meu cargo, estou presidente da comissão, estou aqui institucionalmente, eu vou falar com ela. Ainda que alguém venha bem né, achar ruim, etc. Que eu cheguei para ela e falei, minha filha, por que você está chorando? Ela olhou para mim e falou, eu estou com fome. Já tem 8 horas que eu estou aqui esperando. Nossa. E eu não posso denunciar, porque se eu denunciar, ele vai me bater, ele vai me matar. Porque ele já falou que vai me matar. Aí eu expliquei para ela, lesão corporal, como é que funciona, que é ação penal pública incondicionada, que ela já estava ali, que o ideal seria ela realmente denunciar e contar todo o histórico de violência, porque seria melhor para ela. Se fosse o caso, ir para um abrigo, é isso que eu estava falando das protetivas. Aí eu volto nisso depois, mas aí conversei com ela um pouquinho, saí para comprar um lanche para ela, voltei com um lanchinho e fiquei ali conversando com ela. Enquanto isso, tinha uma outra mulher em pé com uma criança com deficiência física e a menininha de 3, 4 aninhos arrastava as perninhas, que ela não conseguia ficar em pé, ela arrastava as perninhas no chão da delegacia e a mulher lá falando que já estava lá não sei quantas horas. Então, é preciso que os municípios, que o Estado de Minas Gerais veja essa situação, gente, com a seriedade, né? Que é muito grave. A gente teve ano passado uma mulher que suicidou dentro da delegacia de mulheres. Você viu esse caso? Ela entrou no banheiro e suicidou. Então, assim, não tá legal, não tá legal. Não dá pra gente fechar os olhos para isso, sabe? E aí, em relação às medidas protetivas, o que acontece? Tá lá o rol que não é taxativo. Tem um formulário de risco que é obrigatório que ele seja preenchido quando a mulher chega na delegacia. Sim. Gente, tem pergunta de tudo quanto é jeito. Coisas até como, por exemplo, se o cara usa droga, se ele faz uso de álcool, se ele já maltratou animais de estimação. Coisas assim específicas para que seja medido o risco dessa mulher. Porque se é uma mulher que está em altíssimo risco, como é que nós vamos mandar essa mulher com um papel de protetiva para casa? Tem condição? Não, o cara vai matar. Ele mata. O cara vai matar. Não vai adiantar. Aqui é a ordem de distanciamento. Não adianta, o cara vai. Não, o cara que quer matar, ele vai e mata. Aí ela mora numa É. casinha simples, com um murinho baixo. É o único lugar que ela tem para ficar. O cara vai pular um muro e vai matar, gente. Então, enfim, a gente precisa sempre considerar essas questões e considerar as histórias individualizadas. Sim. Por isso que é importante a gente ter funcionários públicos capacitados em gênero. Poxa, eu estou aqui com uma mulher trans, eu estou aqui com uma mulher preta, preta e trans. Eu estou aqui com uma mulher que não tem dinheiro para voltar de ônibus para casa. O que a gente pode fazer aqui? Porque quando a gente olha, por exemplo, mulheres brancas, mulheres ricas, eu fiz essa pergunta dentro da sala de aula para os meninos que eu fui da palestra do Colégio Estadual essa semana. Quem que vocês acham que consegue sair mais fácil de uma relação violenta? Uma mulher preta, com 5 filhos, que mora em uma comunidade, que depende do agressor ali para pagar o aluguel, para botar comida dentro de casa, porque ela não teve acesso à educação, ou a Ana Hickman?
Uma mulher branca, rica, loura, com acesso a tudo, que consegue pagar a melhor psicóloga, consegue pagar a melhor advogada para poder acompanhá-la. Esse recorte de raça e o recorte em relação à sexualidade também é muito importante a gente fazer. Né? Sim, é muito importante porque, inclusive, essa mulher, quando chega para nós, né, mesmo para as senhoras no escritório, elas falam, olha, eu não tenho dinheiro para voltar depois. Então, a gente tem que ter apoio do poder público, né? No caso, tínhamos através da secretaria. Gente, que a gente vê, é o principal. Essa mulher, ela precisa de um apoio, ela precisa se sentir abraçada, Sim, acolhida, apoiada. E aí, o que fizemos em Contagem à época? Fizemos uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, que aquelas mulheres que vão buscar a cesta básica, vão buscar essas coisas, elas têm passe. Elas recebem o passe. Então, esses casos a gente encaminhava e elas recebiam o passe. Aí, quando ela chegava em casa, o marido falava assim, vamos imaginar, o agressor falasse assim, onde você foi? Fui procurar emprego. Ah, fui na reunião da escola. Ah, eu fui ali no... Ela jamais falaria que foi ao centro. Então, o centro lá também tem essa estrutura, né? E aí vem bem aquela situação, a gente fazendo questionário, situação de risco, essa mulher corre perigo iminente de morte, é oferecido a ela um abrigo sigiloso, né? Que várias cidades em Belo Horizonte, o Consórcio Mulheres das Gerais, ele é pioneiro no Brasil, algumas prefeituras da grande BH se juntaram e pagam uma casa enorme que cabe de 18 a 24 mulheres com seus filhos menores em quartos individualizados. Lá tem essa brinquedoteca, tem essas coisas todas, e tem uma escola perto. Então, quando a mãe é retirada de casa com essa criança, a responsável pelo centro, né, de acolhimento comunica a escola tem que guardar sigilo, comunica à polícia que aquela mulher está abrigada, porque senão o agressor vai chegar lá e falar assim, minha mulher sumiu, ela morreu, onde que ela está? Eles começam a procurar a mulher. Então, tem uma pessoa na polícia, fica lá na cidade administrativa, que era responsável em ligar para os centros de atendimento, só perguntar assim, fulana de tal, nome tal, tá abrigada? Tá, pronto. Então, não tinha que procurar essa mulher. E esse homem, esse agressor, vivia procurando essa mulher. Inclusive, alguns chegariam ao centro nos pressionar para saber onde a mulher dele estava. Falei, não sei de sua mulher. A mulher está aqui? Teve um caso que o moço ficou quase um mês seguindo a todas nós lá do centro, inclusive ameaçando de morte a nós mesmos. Que absurdo. Sim. E lá, e nesse lugar, então, né, nesse abrigo sigiloso, elas realmente conseguem refazer. Sim. Elas têm a vida. um tempo, lá tem psicólogo, também tem serviço social, tem advogado. O que a gente fez no centro, o que a doutora Isabela fez no escritório, a doutora Cecília, eles vão repetir. Se ela teve contato com os advogados, também eles vão ter. E vão orientar essa mulher à saída desse espiral de violência. E também procurar uma saída segura. Por exemplo, se ela tem alguém na família dela que o agressor não conhece o endereço, e é o que a gente chama, né, de família acolhedora, se eles poderiam recebê-lo. Então, imaginemos, já aconteceu, a mulher falar assim, olha, eu tenho um parente que está lá em Pernambuco. E ele não sabe onde quer. Aí o Consórcio Mulheres das Gerais faz todo um trâmite, não é de um dia para o outro, e custeia essa passagem via prefeitura. A prefeitura daquela cidade que aquela mulher estava. Ela tem que estar naquela cidade. Quais cidades têm direito a esse abrigo? Não vou lembrar todas, mas Sabará, Nova Lima, Contagem, Belo Horizonte, Betim e outros. É a grande BH, tá? Para ser atendido, tem que morar naquela cidade. Então, é feito essa via mandada embora. Nós já tivemos um caso muito diferente, no período que eu trabalhei com isso, de alguém que estava aqui e que não era daqui. Esses imigrantes que chegam para nós, de outro país, e estavam sofrendo violência aqui. Tinha uns angolanos, tinha muita Sim. mulher de angolano. Agora, lá, violência doméstica banalizada. Então, nós tivemos muito trabalho para trabalhar com essa mulher, para ela enxergar que é violência. Ela falou, mas como que eu volto? A minha família deve a ele dinheiro porque ele me trouxe. Meu Deus. Se eu voltar, minha família não tem dinheiro para pagar. Então, durante um tempo foi feito esse trato, aí teve que passar por política internacional, um tanto de coisa, para depois, nem foi em Contagem, nem foi aqui em BH, foi em outra cidade, mas foi discutido, né?
e tudo, para poder fazer a devolução dessa pessoa. Via Polícia Federal, mas com segurança, que a família fosse receber, senão ela ia sofrer outra violência lá. Né? Ela não ia ter para onde ir. É como se ela tivesse banida do grupo. Então, a gente lida até com essas questões, né? Porque nós tivemos um caso em Contagem de uma moça que o namorado a trouxe também e ela estava grávida. E ela negava que ele fez alguma coisa com ela perdeu o bebê. Poxa. Mas lá no país deles, a mulher tem filho, pelo menos na região que ela morava, não sei se é o país todo, a mulher tem filho em parto normal. Ela é obrigada a ter parto normal. Então, ela ficou tentando ter parto normal, só que ela não conseguiu. Gente, E aí, ela ficou né? naquela luta, só que ela quase teve asepsia. Sepsemia, desculpa. Sepsia. E aí, o que aconteceu? Ela ficou internada no hospital da nossa cidade, meses, quase que ela morreu. E ela admitia? Não. Aí nós precisamos de alguém para fazer a tradução. Por quê? Ela não falava com nós, que somos mulheres, porque no costume do lugar que ela mora, não fala com mulher que não conhece. Mas também não fala com homem. E ela falava dialeto. Então, nós conseguimos alguém da comunidade que é parceiro e que faz um trabalho voluntário, e ela não queria conversar com ele. E o médico precisava que ela conversasse. Aí, com muito custo, ela aceitou passar informações para essa pessoa. E Não, um caso tão admitiu. específico. Agora, pensa É as muito mulheres com complexo, deficiência, né? gente. Uma mulher com alguma deficiência, assim, verbal. Sofre Tem violência alguém na sexual. delegacia para poder? Não. Uma mulher cadeirante, ela consegue acessar o ambiente daquela delegacia? É muito específico. Por isso que, ano passado, na Conferência Nacional da Advocacia, Complexo. que aconteceu aqui em Belo Horizonte, a gente lançou uma cartilha. Gente, muito orgulho da cartilha. Eu vou enviar nós exemplares para queremos. vocês. Quase 70 páginas de cartilha, onde a gente especifica as violências contra as mulheres indígenas, mulheres quilombolas, Sim. as mulheres migrantes, mulheres idosas. Porque cada mulher, em cada um desses papéis que estão aí dentro da sociedade, vai ter uma necessidade Sim. diferente. E isso precisa ser considerado. Essa é a minha maior crítica em relação ao poder público, é considerar todos os casos como se fosse o mesmo. Ah, não. Então, assim, Não, gente, regra, medida é protetiva, complicado, distanciamento, sim, proibição imaginar. de contato e afastamento do lar, quando é o caso. Pronto, acabou. É. Qualquer coisa além, a gente não consegue igual violência financeira, por exemplo. É. Conversem com as advogadas que atuam nos juizados de violência doméstica, gente. Vai pedir uma restituição de um bem, por exemplo, um bem pessoal dela. É uma dificuldade imensa, que aí, apesar da competência híbrida dos juizados, que deveriam julgar casos criminais e casos cíveis, por exemplo, divórcio, uma fixação de pensão alimentícia imediata, não, isso aí é cível. Negócio de partilha de bens é cível. Aí vai distribuir o processo, contratar outro advogado, gastar mais dinheiro, demorar mais tempo. Demora esse processo. Enfim, a pessoa Ou já seja, tá a lei que não é ali, cumprida. a mulher já tá ali num sofrimento absurdo, ainda tem que passar por várias outras questões aí, além Não, de você burocracia. imagina. Imagina, é por isso que acaba chegando esse caso que você falou aí. Você imagina, Desistir. Kátia, uma mulher acamada, uma idosa acamada, dentro de casa, sofrendo violência. Gente, Como que ela vai se defender? é muita As crianças, indignação. as meninas. As idosas. as idosas. A gente recebia idosas, né? Que falavam assim, olha, o meu filho pega o meu cartão de pensão e gasta o dinheiro todo com droga. Falei, vamos fazer um boletim? Não, mas eu não posso. Eu tenho vergonha de falar que meu filho é assim. Não quer Tem se expor. vergonha de assumir para a família. E tudo. Eu só vim aqui perguntar os meus direitos. Então, a gente esclarecia os direitos. Como a Lei Maria da Penha dá autonomia, ela pode escolher o que ela vai fazer, o que ela dá conta de fazer. Então, assim, ninguém quer apanhar. Ninguém quer ficar sem o próprio dinheiro. Várias coisas traspassam, né? Permeiam essa questão da violência. E muitas vezes a vítima não fala por uma série de motivos, que a grande maioria são psicológicos. O impacto social, o impacto familiar, a vergonha de estar apanhando, a vergonha do filho estar tirando os bens dela. Várias vergonhas. Várias vergonhas. E vocês podem elencar aqui, assim, alguns sinais de que uma mulher possa estar sofrendo uma violência? A G até mencionou alguns ali. Ansiedade, depressão, baixa autoestima, né? Toque.
né? Eu acho assim, pra Relações gente que tá, abusivas, né? assim, pra gente que tá em volta, né, assim, eu tô com uma amiga, eu tô com uma familiar que tá passando, um dos sinais muito evidentes pra mim é o afastamento, né? Ela Afastamento. para de frequentar a casa da família, que ela tanto frequentou, ela para de encontrar com as amigas, ela para de responder às amigas. Isso é um sinal, assim, que a gente pode Sim, sempre Que tem ter... coisa errada. Porque a gente Tem um acaba alerta, tendo que né? decifrar, né? Já que elas não querem se expor, não falar, Às vezes né? não tem confiança, Tem um né? risco. Como que decifra isso? Então, Por conta da vergonha, principalmente, né? Ela tem vergonha. Até Eu falhei, né? eu falhei. Poxa, eu falei, gente, O uma que amiga... eu fiz? assim, uma amiga tem É. uma amiga que falava assim, Isabela, eu fico agoniada de ver, porque ela está num relacionamento abusivo, só que ela vira pra mim e fala, eu prometi que dessa vez eu ia fazer dar certo. E aí você prometeu pra você, ok, acho- você tem um sonho de casar, você Eu quer já ter falo filho antes normal, né? de tal idade, mas e aí, a que preço? É. A que preço? Ontem eu estava no escritório, atendendo uma cliente que está passando por uma questão psicológica e psiquiátrica muito forte. Uhum. Eu sempre falo, inclusive, quanto mais próximo do último ato ali, do rompimento, mais fragilizada emocionalmente essa mulher vai estar. E eu sempre falo com os advogados, tenham contatos de psicólogas que vocês confiem, porque a gente não é capacitado para fazer tratamento psicológico com essas mulheres. Tem muito advogado que gosta de falar, o advogado também é psicólogo. Eu não gosto de falar sobre isso, porque a gente não tem estudo precisa de uma técnico rede de para apoio, isso. né, Pode pra ter lidar. sensibilidade. Pode ter né? sensibilidade. E aí, ontem eu conversando com ela no escritório, assim, a parte jurídica que a gente falou foi muito pequenininha, mas como eu já fui uma vítima em um relacionamento abusivo, eu tenho um pouquinho ali da minha experiência do que eu passei. E aí, eu conversando com ela, né, como que foi esse processo para mim, como é que foi o rompimento, que se não fosse a minha psicóloga, se não fosse uma atividade física que eu encaixasse ali no meu dia, se não fosse a minha médica de acupuntura também, que me ajudou muito, eu não teria dado conta. Então, eu tive a sorte de ter uma rede de apoio muito importante para mim, sabe? Mas, assim, eu passando para ela, porque ela fala, eu tenho vergonha de ter uma medida protetiva. Eu tenho vergonha, a cidade que eu moro é pequenininha. Eu não quero fazer um exercício físico porque a família dele, eu vou encontrar com alguma mulher da família dele lá no estúdio. Eu não quero ter que passar por isso. Eu não faço uma caminhada na rua porque eu tenho medo de encontrar com ele. E aí, a hora que eu pego elas, assim, sem sacudir, mas sacudindo com as palavras, sabe? Minha filha, você é uma mulher nova, você é uma mulher bonita, você é uma mulher independente financeiramente, você tem um cargo excelente. O que eu preciso que você faça é que desconecte do procedimento, porque se você me contrata, não fica preocupada com movimentação. Tudo que acontecer aqui, eu vou te informar. Juridicamente, eu vou pegar e eu vou te informar. Eu preciso agora que você cuide de você. Vai para a sua terapia, vai para o seu psiquiatra, faz o acompanhamento direitinho, faz um esforço para se alimentar, faz um esforço para pegar um sol, que só fica deitada. E, pelo amor de Deus, acredite que a sua vida, você ainda vai ser feliz. Você está passando por uma fase agora. E não tem como exigir de você que seja diferente. Olha o trauma que você passou. Olha os meses que você teve inserido em um relacionamento onde você era diminuído o tempo inteiro. Onde você apanhava toda semana. Não tem como exigir de você que você esteja de outra forma. Então, agora você vai focar em se recuperar. E você vai acreditar que vai dar certo. Porque o meu amor maior de trabalhar nessa área é eu ver que todas as mulheres que chegam naquele escritório, moadas, umas mais, outras menos, ao longo do tempo, ao passar dos meses, com os tratamentos adequados, elas vão voltando a ter vontade de viver, voltando a lembrar dos sonhos que elas têm na vida, das conquistas que elas ainda querem fazer. Todas conseguem, gente, todas conseguem. Mas Eu precisa acho de um tratamento interessante adequado e de uma enxergar rede de que apoio. Vale a pena continuar. Não, e Vale. outra, né? Você fica assim, algumas mulheres, gente, isso é feminismo? Nós estamos tentando modificar uma postura da mulher dentro de casa, tentando modificar uma cultura, um modus operandi de uma situação ali doméstica dentro de casa. Isso é ser feminista? A mulher lutar por um espaço de respeito, de dignidade, de trabalho? Isso é ser feminista? São vários rótulos. E tem mulheres aí famosas aí que a gente vê no Instagram falando que tem que ter um jantarzinho na hora que o seu marido chega, aí você vai jantar. Pô, Deixar tudo arrumadinho, O feminismo né? defende que todas as mulheres
façam o que elas querem fazer. Se quiser casar, case. Se quiser ter filho, tenha. Se não quiser, não tenha. Relação de Se respeito. quiser se relacionar com Isabel? mulheres, com homens. Se quiser Respeito. trabalhar em casa. Se quiser trabalhar fora, fazer um curso, estudar. O feminismo defende isso. E se isso é ser feminista, eu sou feminista. É uma situação de É porque só de respeito. que é muito, respeite. muito distorcido, né? Tá tudo muito distorcido nesse sentido, aí acaba falando isso como se fosse uma coisa ruim. É. O que eu acho interessante, acho não, né? Vejo na minha prática diária importante nisso que a senhora está falando. Quando chegam, né, vamos imaginar que chega uma mulher no consultório de psicologia, no meu caso, que traga essa questão, né? Ah, mas eu sou tão apaixonada por ele, eu gosto tanto dele, ele é um bom pai, ele paga as dívidas em dia. Eu falo assim, isso é obrigação dele. Ser bom pai, dizem que filho é da mãe, né? Mas, veja bem, e você? Aí eu gosto de trabalhar dividindo essa questão de eu gosto dele em duas partes. Eu faço uma comparação que não é minha. Uma vez eu vi a cantora Maria Rita, filha da Elis Regina, dando uma entrevista, e eu concordei com ela. Eu estava lendo uma revista, estava lá em entrevista, ela falando, olha, ela estava falando talvez sobre o pai do filho dela, eu não lembro mais, ela falando, olha, existe duas situações. Uma, que você se apaixona pela pessoa, e uma que você se apaixona pela ideia. A ideia de dar certo com aquela pessoa. Exatamente. Quando você se apaixona pela pessoa e acontece isso tudo que nós estamos falando aqui, porque o que nos faz viver o amor? O amor, ele existe em cima de um tripé. Respeito, escolha e admiração. Sem isso não tem amor. Então, se eu escolho amar uma pessoa, eu vou amar essa pessoa por escolha todos os dias. O dia que eu perder a admiração por essa pessoa, acabou. Então, se eu escolhi amar essa pessoa e ela faz estas coisas, estamos falando de violência, eu não vou aceitar. Ok. Mas se eu apaixonei pela ideia de fazer dar certo, De ter alguém. de ter aquela pessoa, de fazer aquele casamento dar certo, e sonhar em ficar idosa junto com ele, de cabelinho branco, andando de bengala, criar os filhos, teus netos. Olha, a paixão é pela ideia. Então, mesmo ele fazendo essas coisas todas, a mulher vai ressignificando, vai perdoando, pondo pano quente, fingindo que não viu, porque ela tem uma ideia. Eu já vi uma mulher que suportou todas as infidelidades do marido, falando assim, eu vou ser a viúva, vai chorar do lado do caixão. Ela está perseguindo o objetivo. Sim, mas a ideia, ela apaixonou pela ideia. E ela fez isso. Depois de um tempo que ele morreu, ela também morreu. Mas, para isso, ela ficou doente, ela teve um câncer, adoeceu. Ninguém merece isso. Ela ficou obstinada. Sim. Muito interessante essa diferenciação aí. Quando a gente pensa, eu sou apaixonado por essa pessoa ou sou apaixonado pela ideia de viver com essa pessoa? Quando a gente consegue separar isso, a gente começa a separar as outras coisas. E aí a gente começa a trabalhar a autoestima da mulher. Fala, olha, tudo bem, você tem medo. Eu sou meio drástica, sabe? Você tem medo, você tem vergonha de que a sua cidade saiba que tem medida protetiva. E que você fez uma denúncia, entendi. Mas você não tem medo de atravessar a cidade no caixão e ser enterrada, não? Por quê? E o Porque a pessoal cidade... falando, coitada. Sim. Interessante é que você vai... Eu vou te dar uma previsão bem otimista. Durante uma semana, todo mundo vai chorar sua falta. Tô sendo otimista, porque deve durar uns 2 dias só. E depois, ninguém... E sabe o que acontece? O mundo não vai parar porque você morreu. Mas você tá parando a sua vida morrendo todo dia. A vida vai continuar e o agressor vai fazer com outra. E olha só, e vai progredindo. Hoje foi isso, amanhã um pouquinho mais, depois um pouquinho mais. Veja, se vocês pararem para imaginar, pessoas que vocês conhecem, vamos imaginar que o marido foi infiel. Suponhamos. A mulher não sabia. Aí ela descobre. Aí ela perdoa. Antes ele escondia. Depois não esconde. Depois não esconde mais. Porque ele vai falar assim, ela volta para mim mesmo. Então, a mesma coisa é a violência. Primeiro, pequenos passos, com raras exceções. Contagem, a gente tem uma exceção. Só brigou, depois deixou a menina cadeirante.
Hoje ela tem advogada, né? E Sei. tudo, ativista. É. Mas normalmente não é assim. Membro da comissão. Sim. O que acontece? Eles vão pressionando e fazendo o quê? Testando o limite dessa mulher. Uhum. Quanto ela mais suporta, quanto ela mais suporta. Na pandemia, a senhora estava falando de patrimônio, até de violência sexual. Na pandemia isso aconteceu muito. As mulheres em casa com seus agressores, porque ficavam lá, ele proibia ela de usar máscara, de usar o álcool. Obrigava a mulher a ir para a rua fazer as compras para ela contrair Covid. Gente, que absurdo, né? São Né? doentes patológicos. Então, voltando um pouco lá atrás, no início da nossa conversa, você perguntou, olha, e esse agressor, como é? Tem uma predisposição? Ele tem um perfil? Às vezes, sim. Não necessariamente, tá? Mas nós temos alguns perfis psicológicos. Normalmente, quem faz esse diagnóstico é um psiquiatra. Nós, psicólogos, também vemos essas questões. O que acontece? Existem pessoas que têm essa violência, sabe, doutora Cecília, mais arraigada e que não conseguem controlar essa violência. Então, nós temos aí os narcisistas, nós temos os perversos, que são questões psiquiátricas e que levam a isso. Os narcisistas, por exemplo, eles escolhem suas vítimas. Quais as mulheres que eles escolhem? Mulheres submissas, mulheres com baixa autoestima, porque ele vai fortalecer isso. Por exemplo, se ele escolhe uma mulher que é empoderada, tem uma autoestima bacana, que sabe falar dela, quem ela é, o lugar que ela ocupa, o que ela quer, ele vai ter mais trabalho. Uhum. Então, ele escolhe vítimas vulneráveis. Normalmente, um perfil bem parecido. Tanto quando separam, escolhe uma outra parecida com a primeira. Se, inclusive, não parecer fisicamente. Que é pior ainda o quadro. Né? Eu já vi caso de um homem ter uma mulher ruiva, e olha que mulheres ruivas de verdade são raras, São né? raras. Ela é ruiva de verdade. Ele a massacrou muito tempo, com violência, ele a massacrou muito tempo. E quando ele se separa dela, ele arranjou outra mulher ruiva de verdade. Olha que interessante. Aí, encontrando uma amiga da primeira, ela falou assim, interessante a segunda esposa. Porque a primeira passava o batom e às vezes dava uma marquinha. Quando borra, às vezes o lábio não é bem definido. Ele falou assim, ele conseguiu encontrar outra ruiva que também o lábio não é definido. Eu falei, mas não por acaso. Aí a psicanálise vai dizer, Freud vai dizer que se chama repetição. Então, repete, sabe? Então, ele vai procurar vítimas vulneráveis, que ele vai impor e ela vai fazer. E são altamente manipuláveis, sabe? E ele é apaixonante. Então, no início, assim, é porque ele tem ciúme de mim, é porque ele me ama, é porque ele me controla. Aí, quando ela assusta, o controle já é total. Ele cerca essa mulher, põe tipo uma campânula nela e ela não tem mais vida. E para sair disso? Agora, nem sempre tem essa questão de doença, né? Não, Até não. que eu vi um vídeo, falei no Instagram isso, Não porque a gente vê necessariamente. também muitas mulheres responsáveis ali. Ele é depressivo, ele tá com depressão, ele não sei o quê. Aqui, gente, sinceramente, a gente tem que ser egoísta muitas vezes, sabe por quê? Porque se você não se priorizar, falei ontem com ela, inclusive, se você não se priorizar, se você não reconhecer o seu valor, o primeiro a abandonar o barco é ele, gente. Quantos homens abandonam mulheres com câncer? Sim. Coitado. Mulher com filho, Coitado. mulher grávida. Ele perdeu o emprego. Coitado nada. É Pra coitado isso de eles são você. racionais. Vai se valorizar, sabe? Vai se colocar em primeiro lugar e abandone. Não é porque a pessoa está depressiva ou com ansiedade ou com qualquer questão psicológica, psiquiátrica, que é a sua responsabilidade estar ali. Né? Mulher não é clínica psiquiátrica, mulher não é clínica Saco de de reabilitação. Isso Não também, é porque a médica pessoa dele, é dependente química e ela tá ali tentando salvar. Eu acho que nos colocam num papel ali de muito ter que ser a salvadora de tudo, sabe? A rede de apoio de todo mundo. Então, vejo essa falta, assim, em relação a todas as mulheres da nossa sociedade. A gente sempre tá naquele papel ali de salvar ou de cuidar. Ninguém cuida da gente. Ninguém tá ali para nos salvar. Quando a gente olha as mulheres encarceradas, por exemplo, isso é muito legal, assim, eu adoro falar isso, porque antes de especializar na violência de gênero, eu atuava no criminal comum. Gente, a mulher vai presa, ela não tem visita, não. Vai na porta de um presídio feminino, Tá cheio de sábado de manhã, e vai na porta de um presídio masculino. O masculino dá a volta no quarteirão, é a tia, é a mãe, arruma até namorada dentro do presídio. As mulheres encarceradas são abandonadas lá dentro.
Ainda é assim? Sim. Demais. Gente! Demais. Mas Loucura. É. Assim, é o peso que tem. Nasceu mulher, minha filha, já tá aí com 1 tonelada nas suas costas. É, Você a tem que dar mulher- conta de a mulher, mundo. culturalmente, ela tem que cuidar da família, ela absurdo tem que isso. ela, É. né? Ela tem que ser E tolerante. de certa forma, socialmente falando, é necessário ter uma figura assim. Então, eu acho que a sociedade vai passar por um desequilíbrio. E já estamos passando, né? Por um desequilíbrio até equalizar novamente. Porque havia o desequilíbrio da figura máxima, né? Que pode tudo, que é o pai. E agora a mulher está se rebelando. Né? O movimento tende a aumentar, não é? Então, isso vai causar uma oscilação dentro da sociedade no aspecto de família. E nós não podemos esquecer que é a base social, né? sim. Então, a gente fica assim meio apreensivo aonde esse movimento social vai chegar. Sim. O peso é muito Não diferente. estou né, dizendo, Cecília? não, eu não estou dizendo que a mulher tem que aceitar. É longe. Longe, Tanto que não longe tem de aceitado, mim né? isso. Mas nós vamos ter que reestruturar isso. Eu falo, gente, que eu queria ser pai. Ah. Hoje eu tô fazendo 32 anos. Tenho muito medo da maternidade, porque eu vi como foi com a minha mãe, vi como foi com a minha avó, com a minha bisavó. Minha bisavó apanhou de fio até o último dia da vida dela, da vida dele, né? Porque ele morreu primeiro, então no último dia ele apanhou, morreu, acabou. A minha avó, assim, uma história de vida também extremamente sofrida, de uma mulher que descobriu uma traição do meu avô de sangue lá na década de 70. E aí ela peitou um divórcio, a família inteira falou, vagabunda. Minha avó Ainda tem era isso? assistente de enfermagem, virava à noite no hospital e ela conta, sentia tanta fome no hospital que aprendeu a fumar e tomar café. Fumar e tomar café, era o jeito que ela encontrava para enfrentar os plantões ali. A família falava, não, tá aí fazendo programa, porque era divorciada. Minha mãe sofreu muito preconceito, porque não tinha pai, né? O pai ali, minha avó divorciou, porque foi traída, muito forte. Minha mãe também veio a sofrer outras formas de violência. E esse papel da salvadora, o papel que tem que dar conta e tudo. Então, assim, gente, eu acho que a maternidade hoje é a função, é o papel que mais me põe medo. Tenho um morro de medo. Agora, se eu pudesse ser pai, se eu pudesse visitar de 15 em 15 dias, pagar uma pensão ali, tirar uma fotinha no Instagram, Dia dos Pais, fazer um passeio no parque de vez em quando, que não atrapalhasse minha rotina, não atrapalhasse a minha carreira, os meus objetivos profissionais. Eu quero um dia fazer mestrado, fazer doutorado como você, acho chique, acho bonito. Vejo mulheres alcançando isso, mulheres em cargos políticos. Agora, eu vou ter que abrir mão para poder ser mãe, porque eu sei que o peso vai cair mais sobre a mulher, sabe? Então, vamos ver o que vai dar. Não necessariamente, eu fiz isso só sendo mãe. Olha, não quero, com isso que eu estava falando sobre as questões psiquiátricas, dizer que a mulher tem que aceitar. Não tem que aceitar, não. Ela não é a médica dele. Mesmo que ela seja psiquiatra, ela não é a médica dele. Então, é só para dizer assim, olha, existem alguns quadros, alguns homens que têm essas vertentes. Mas nós não estamos dizendo assim, aceite isso. Não aceite isso. Né? E o que a doutora Cecília falou, e nós estamos todos aqui dizendo, que às vezes me preocupa, é que nós precisamos lutar tão ferrenhamente para ter esse respeito e ter essa admiração e ocuparmos lugar, que muitas vezes a gente para e pensa assim, tá bom, eu estou sendo tão forte, eu estou fazendo... Porque ser forte aqui não é porque nós somos fortes. Não tem escolha. Ou você é forte, ou o mundo te engole. Né? Sucumbe. Então, temos que fazer escolhas. Né? Eu, por exemplo, tive que fazer essa escolha há 30 anos atrás. E criei minhas filhas e fomos juntos, graças a Deus deu certo. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. E aí a mulher também passa por uma questão que e eu? Quem vai me apoiar? Quem são as pessoas que estão na minha rede de apoio? E sentir falta de ser amada. E ser respeitada. E ser admirada. E às vezes a gente luta tanto, faz tanta força. Eu já ganhei em Contagem o apelido de Margarete Thatcher. Já? Então são duas que eu também já ganhei. Pois é, nessa hora do enfrentamento à violência. Mas assim, não que a gente queira.
é para proteger outras e para poder levantar. Eu também vim de uma mãe que sofreu violência doméstica, muitas. E eu me lembro quando criança ela sofrendo violência, meu pai era militar, eu morria de medo quando ele chegava em casa. E já aconteceu de eu ter medo dele matá-la naquela noite. E não ter para onde ir, na época não tinha delegacia, não tinha essas coisas. Então, não tinha essa estrutura. Então, não por acaso, né? Acabei indo trabalhar nisso. A gente pensa, só por acaso eu fui pescar. Não existe por acaso. A sua dor, né? É a dor. Transformou a dor em luta. E essa dor que virou luta, assim, minhas filhas também têm esse veio de trabalhar, as duas são advogadas, né? Também trabalhar a questão da luta pela mulher negra e outras coisas. Mas será que era isso que a gente queria? Nós queríamos poder ser respeitadas e caminhar lado a lado com os homens. Eu falo muito isso para os homens. Ninguém aqui está querendo tomar o lugar do homem. Nós queremos ocupar o lugar da mulher. E caminharmos juntos, nos respeitando. E sem ter que ficar se provando o tempo inteiro, né? Não, o tempo todo. Capacidade. Nós somos muito mais cobradas. Eu estava dizendo no início, quando chegamos aqui, antes de estarmos gravando, que o IBGE tem uma estatística, não sou eu que estou falando. Está lá no IBGE. Que as oportunidades no Brasil para trabalho, para cargos de poder, é dado primeiro ao homem branco, depois à mulher branca, depois homem negro, depois mulheres negras. A pensar. Se essa mulher for idosa, cai. Se ela tiver questões, né, de filhos, vai cair essa oportunidade. Se for questão de gênero, vai cair mais ainda. Se ela tiver necessidades especiais, vai cair mais ainda. Então, veja bem, as mulheres estão sempre lutando e nós somos todas diferentes nas nossas igualdades, né? Nas nossas potencialidades. Por que isso? Por que tem que ser essa jornada incansável, né? E aí a gente chega num outro lugar que você falou hoje, que é a chamada sororidade. Uma mulher levanta a outra. Será? Será quanto que nós vamos conseguir, né? Então, falar é muito fácil. Temos essa luta, ainda temos a questão Exatamente. com as próprias mulheres que muitas são vezes tão julgadoras, né? Exatamente. E nos veem como inimigas. Quantas vezes no nosso trabalho a outra nos vê como ameaça? Exatamente. Parece que nos foi colocado ali que a gente sempre que tinha que rivalizar, né? Então você tem que ser a mais bonita, você tem que ser a mais competente, você tem que ser a mais desejada. E só tem espaço para uma. Há muito tempo atrás, lembro que eu fiz um vídeo no Instagram que eu falo assim, que burrice a nossa, né, mulheres, querer atingir espaço, querer alcançar o topo sozinha. É tão ruim quando você atinge locais de poder e você olha em volta, só tem homem. E aí você vai ver os olhares dos homens para você, a objetificação, a consideração ali. Será que ela é competente? Será que ela dormiu com quem para estar aqui? Verdade. É tão bom alcançar esses lugares e ver que tem um tanto de mulher ali ocupando aquele espaço e que tem mulheres em cargos mais altos do que o nosso e que você vai olhar e falar, caramba, que mulher foda, eu quero muito um dia ser igual a ela, eu admiro a referência que ela é, eu admiro a história dela. Isso falta as mulheres de fato entenderem isso, gente, porque infelizmente, assim, nos lugares que a gente vai, né, alcançando e tudo, tem essa coisa sempre ali de como querer assim, derrubar, de querer competir o tempo inteiro. E tem espaço para todo mundo, né? Como se o espaço já foi, isso aí é uma crença, né, que já vem sendo trabalhada aí por muitos e muitos anos. São poucos espaços ali para as mulheres, então a gente tem que lutar por eles com unhas e dentes, passando por cima de outras mulheres. Passando, né? por cima. E outra coisa, assim, é fazer o compromisso de falar aonde eu conseguir alcançar, eu vou levar um todas chegam comigo. Subiu uma, sobem outras. Sobem uma, sobem várias, sabe? Assim, quem sabe, a gente ainda sonha com a real sororidade. Ainda sonho muito. Verdade. Isabela, eu queria voltar só um pouquinho aqui, que eu estava com uma pergunta já para poder te fazer, porque a gente trouxe aqui a questão do perfil da vítima, né? Que em grande maioria são pretas, são mulheres submissas, em grande maioria, né? Religiosas, né? Religiosas, enfim, todo esse grupo aí que a gente já levantou o assunto. E eu ia fazer uma pergunta para você no sentido... mulheres com o seu perfil também passam por isso? Mulheres que se expõem, que se posicionam
né, que bem-sucedida, também passam por isso? Obrigada pelo elogio de bem-sucedida. Mas passa. Lá na Comissão de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, nós temos advogados, Né? ou ao menos estagiários. As estagiárias também participam, estudantes, ou seja, mulheres que tiveram acesso à educação, ao ensino superior. Já separa ali de uma grande parte que, infelizmente, não consegue ter acesso, né, e alcançar esses espaços. Nós temos casos de mulheres advogadas, gente, que a gente se divide. Mando no grupo, às vezes. Alguma advogada está disponível para acompanhar uma colega na delegacia? Eu já fui várias vezes. Acompanhar colegas, advogadas. Algumas delas advogadas agora, mais velhas, mas que foram funcionárias públicas, altos cargos a vida inteira, sabe? Então, atinge sim. É claro que, igual eu falei, atinge de uma forma diferente, né? Quando essa mulher tem acessos, consegue custear um tratamento bacana, médico, psicológico, psiquiátrico para ela, consegue pagar uma advogada, quando essa mulher teve o acesso ao ensino, então ainda que a gente vê que o conhecimento é deficitário, é uma mulher que tem um diploma de um ensino superior, que é uma advogada, sabe? Ela também acaba sendo vítima. Isso a gente vê na própria comissão. E aí eu gosto de analisar também, falei sobre isso no Instagram, inclusive, esses dias, deu uma maior polêmica em relação à mulher troféu, né? Que agora, não sei se vocês estão vendo, né? Eu sou esposa troféu, não faço nada, meu marido bilionário é que banca tudo. A gente considera, inclusive, a questão racial, porque a mulher considerada uma esposa troféu é uma mulher branca, uma mulher jovem, né? Uma mulher totalmente dentro do padrão, com o corpo perfeito. Agora, o que eu vejo na prática, quando a gente vê essas histórias, são mulheres, gente, que vão ser descartadas a qualquer momento, porque é vista como um mero objeto de enfeite dentro da casa. É isso que acontece. É tipo assim, mulheres que não têm a menor autonomia. Então, assim, vamos supor, vamos jantar, o cara já escolheu o restaurante. Qual vai ser o programa do fim de semana? O cara já escolheu. Então, ela fica ali como um fantoche. Não tem tempo percepção do real. E aí, tem o debate, inclusive, em relação à mulher troféu, que tem muita gente que acha que porque não trabalha fora de casa, trabalha em casa, leva a criança na escola, é mulher troféu também. Não é, não. Não é, não, porque tem a questão do trabalho doméstico, que é um trabalho invisível, né? Então, se ela tá lá dentro, passando a roupinha, deixando a casinha bonitinha para quando o marido chegar, fazendo a janta, cuidando das crianças, levando as crianças na escola, uma mulher dessa não é considerada uma mulher troféu. Uma mulher troféu, em tese, ela cuida de si a vida inteira. E eu defendo que as mulheres tenham suas escolhas. Quer seguir por esse caminho? Ok. Mas saiba das consequências disso. Enxerga o caminho, será? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes faz ali, mede aonde que vai valer mais a pena. Só que é muito triste ver no final. Exatamente. Exato, mas quando ver... for estratégico, pode até funcionar. Exato, mas ver o final dessa história é muito triste. Porque, gente, vai brigar com um homem poderoso pra você ver. Um homem rico, um homem poderoso, um homem influente. E você... Zero. É o dono do dinheiro. Quem que você acha que vai ganhar essa briga? É um cara que mói, é um cara que destrói essa mulher. Se tem filho, então, você vai brigar com a de guarda, visita na justiça, tá destruída. Então, mulheres troféus que né, decidam seguir por esse caminho. Saibam das consequências disso. Na verdade, é saber o preço disso, né? Porque, na verdade, esse homem vai dizer pra gente assim, até dentro do consultório, se a gente chamar para terapia de casal, eu paguei o preço e ela aceitou. Ele Agora tem eu não quero mais. Ele tem consciência. Sim, eu tava de que usando levou ela a isso. objeto. Mas eu não sei até que ponto essa mulher tem consciência de onde ela entrou. É porque sonha, né, Porque Cecília? Quer não trabalhar, um quer ter a mundo viagem, quer ter o carro do ano. É um mundo de balinhas cor-de-rosa, sabe? Mas ela tem esqueceu. quem quer fugir dessa realidade, se narcotiza e viver numa ilusão mesmo. Exatamente. E aí existe uma coisa assim simples, né? Que é a lei da gravidade. Ela vai envelhecer, ela vai mudar. E ela vai ser descartada. E ele vai ser trocar. substituído. Tá em Aí, de todo novo, nós lugar. estamos falando do amor. O amor é uma escolha. Se ela escolhe essa outra forma, escolheu não ser amor. Ela escolheu algo. Então, esse algo tem que valer a pena. Isso. E a gente falar aqui sobre, né, o trabalho com a OAB, quais são os maiores desafios, né? E como que acontece o trabalho da proteção da violência contra a mulher dentro da OAB? Quais são os maiores desafios enfrentados? Gente, é aquele trabalho de formiguinha, é aquele trabalho feito a muitas mãos,
mãos de mulheres, né? Sim. Que estão ali, igual eu falei com vocês, a gente tentando se dividir. Lembro de um caso assim que dói na gente, porque é uma membra da comissão que não tinha geladeira em casa. Então, ela guardava os alimentos perecíveis na casa de vizinho. Enfim, a gente fez uma vaquinha de um dia para o outro. A gente botou uma geladeira dentro da casa dela, uma geladeira cheia. Então, são mulheres advogadas que estão ali tentando ajudar umas às outras da forma como pode. Esse acolhimento que a gente faz, a gente presta um acolhimento. Então, se chega uma mulher, advogada ou não, gente, fui agredida, aconteceu isso, aquilo, a gente senta, analisa se tem alguma questão de família, então vem uma advogada de família, uma advogada criminalista, a gente passa ali o caminho, olha, porque às vezes ela não é da área, às vezes não atua, às vezes seguiu outro caminho, enfim, não tem o acesso também à informação, então explico, você vai fazer dessa forma, os seus direitos são esses, inclusive se for um homem advogado, também pode representar contra ele no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Desde o ano passado, a gente tem a ouvidoria da mulher da OAB, mas, de fato, a gente precisa de valorização dessa luta, que seja valorizada, que a gente tenha o apoio que a gente precisa, porque não é fácil. Não. Todas nós somos advogadas, todo mundo ali tentando dar conta da vida. A vida já está difícil, o mercado de trabalho já está difícil. E aí tem que dar atenção para a família, algumas têm filhos, tem que dar conta disso. E aí a gente ainda se desdobrar para acolher umas às outras, sabe? Mas é muito bonito de ver o trabalho, assim, aquele que eu, inclusive, posso falar aqui, que nos dá muito orgulho, um desses acolhimentos, e ela autoriza que seja falado, é a Verônica, uma advogada, 2 filhos, em 2022, ela sofreu um atentado do ex-companheiro dela e ele deu 17 facadas nas costas dela. E aí, me foi passar, ela estava hospitalizada, só foi salva por conta de uma mulher preta, que é a babá dela, que foi a única, pelo vídeo da rua, a gente vê que vários homens param o carro, o que fez alguma coisa, passou a mão no celular para ligar, enquanto o agressor estava com a faca de churrasco em cima dela. Então, foi Patrícia, a funcionária, uma mulher preta, assim, de amigas de vida também, porque tem muitos anos que trabalham juntas, que entrou na frente dele e empurrou. E eu cheguei a perguntar para a Patrícia, falei, mulher, o que te deu que você teve essa coragem toda? O cara estava com uma faca desse tamanho. E ela falou, Isabela, lá onde eu moro não tem polícia. Lá onde eu moro é a gente que se protege. Nossa. Foi assim, incrível. E aí o que acontece? Mandei uma mensagem muito tímida para o pai da Verônica. Olha, eu não imagino a dor que o senhor está sentindo agora, mas meu nome é Isabela, eu sou presidente da comissão, eu quero me colocar à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem, tanto eu quanto as membros da comissão, a OAB, enfim. No dia seguinte, quem me liga? Verônica. Ô, Isabela, aqui é Verônica. O quê? Mulher, você tomou 17 facadas dos outros, você tá viva, que coisa boa me encontrar. Não, eu queria te pedir ajuda, porque a delegacia tinha marcado o depoimento dela para sexta-feira, e ela mal saiu do hospital, ela não tinha tido tempo de tudo e tal. Eu falei, Verônica, eu sou advogada criminalista, se você quiser, eu vou com você. Quer que eu vou com você? Vou representando a comissão, vou pela comissão, eu vou estar lá de apoio. Quero, por favor. E aí, a partir daí, gente, surgiu uma amizade imensa. No ano passado, ela chegou a fazer uma festinha para essas que estiveram mais próximas dela. E aí, ela foi, colocou champanhe, cerveja, tinha bebida para tudo quanto é jeito, tira-gosto. Hoje vai ser o dia das meninas, o dia das mulheres. Vamos brindar a vida. E sabe o que ela fez? Botou uma massagista lá, gente. Então, todo mundo ganhou uma massagem. Que legal. Assim, um copinho que ela deu para todas nós, com assim, os dizeres assim, existe vida, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que nos acontece, existe vida. E esse caso é muito legal da gente contar, porque surgiu uma amizade muito grande aí. Nossa, com que Verônica. bacana. Ela levou 17 facadas nas costas. A mais agressiva foi a do braço, porque é a hora que ela cai e ele vem. Só que gente, se não fosse Patrícia, isso as crianças em volta, tá? Isso as crianças em volta, gritando. 2 meninos pequenos. 2 meninos pequenos. E que fim deu esse agressor? Então, ele foi preso, né? No mesmo dia ele foi preso. E aí eu conheci a filha da Verônica, que é a Marina, que é uma menina, assim, gente, fora da curva. Ela, inclusive, criou um canal no YouTube, Feminismo para as Crianças. Linda. Ela já virou uma super militante. Essa menina virou para os policiais um dia, com a mãe dela hospitalizada, e falou, ele está na casa da tia. Eu tenho certeza que ele está na casa da tia. Pequenininha, gente. A dor virou a bandeira E a polícia dela, foi na casa da tia e prendeu ele na casa da tia. Enfim, ele foi preso e ele tentou suicídio algumas vezes dentro do presídio. Ficou com
Como é que chama aquilo? Aquele... Traqueostomia. Enfim, agora ele está em prisão domiciliar, ficou, né, de cadeira de roda, não conseguia andar, acho que ele não consegue falar, inclusive. Mas ele agora está em prisão domiciliar porque, de acordo com o presídio nenhum consegue dar o cuidado que ele precisa. Ele está com um buraco aberto na garganta por conta das infecções. Então, ele está em prisão domiciliar. Para ela foi muito difícil quando ela descobriu que ele seria solto, me ligou, assim, apavorada. Culpa, sabe? Por exemplo, essa criança, né? Muito, porque o trauma forjou uma menina forte. Mas essa fortaleza tem preço. Exatamente. Eu conversei isso com a Verônica no dia, porque o menino muito tímido, acho que eu nunca ouvi a voz dele, sempre quietinho, sempre dentro do quarto, menininho. E a Marina, muito faladeira. Ela fala sobre isso, ela conta detalhes. Mas né? Ela viu a mãe quase ser morta na frente dela, gente. Precisa de ser trabalhado Ele nela, está né? trabalhando, está fazendo acompanhamento Ótimo. psicológico, porque não tem perfeito. como, não tem jeito. Mesmo com essa força toda, né? Não deixa O de principal aí da OAB, Todos fazem. enquanto comissão, é justamente trabalhar o que nós estamos fazendo aqui. Né? Um aspecto educacional, de conscientização. Isso, tem as palestras também nas escolas, né, gente? As palestras escolas, são ótimas. A gente vai à escola pública. Né? A comissão vai falar de pouco. violência contra a mulher. Nós precisamos modificar, falar disso, né? Muito legal. Sempre, Sobre isso. sempre modificar o pensamento, né? Fazer as crianças perceberem. É muito legal esse trabalho nas escolas. É importante, né? Assim como o cyberbullying, lá na raiz, né? Começar a conscientizar realmente. A gente as cita um pouco também da violência na internet, né? Do que é o bullying, o que pode, o que não pode. E assim, gente, toda palestra que a gente dá, ao final, vem meninas falar que o pai abusa, que o namorado abusou, que faz, assim, é desesperador, sabe? Verdade. É desesperador ver a situação dos professores também, que já tem que dar conta ali de uma carga horária forte, de um trabalho difícil, ali, gente, tem sala que, pelo amor de Deus, o menino pinta. Eu falo com eles, vocês me ajudam, que eu não sou professora, não, eu sou advogada, eu não consigo gritar demais aqui não, gente, eu já tô cansada, vocês me ajudam aqui, pelo amor de Deus. Então, assim, os meninos levados e tudo, e aí a professora ainda dá de cara com uma dessas. Isabela, assim, eu queria trazer esse assunto à mesa, a questão da sua pré-candidatura aí a vereadora de Belo Horizonte, e a gente trazer esse assunto que é tão importante e necessário, né? Uma pessoa que vai poder representar as ideias e levar essa bandeira aí para poder alcançar cada vez mais pessoas e conscientizar. Como que é esse trabalho para você? Tá sendo bem difícil, né? Uma área que é totalmente nova para mim. Eu nunca me candidatei, nunca trabalhei dentro de política, nunca fui filiada a partido, não tenho parente político. Então, tô aprendendo tudo agora. Tá sendo tudo novo, desafiador e muito legal, porque eu tenho conhecido pessoas incríveis, tenho aprendido coisas muito legais, até do direito eleitoral, até da política partidária também. E, assim, é desafiador. E o que eu espero, gente, para a vida, porque que acontece? Antes de falar das ideias e tudo, a gente falou aqui de violência um tempão. Quais são as formas de mudança? Como é que a gente muda essa realidade? Porque não adianta aumentar a pena, não adianta prender todo mundo. Não vai adiantar. Isso não vai adiantar. Já falei isso. A educação é essencial. É a mudança de cultura. É fazer o que a gente está fazendo aqui. São as palestras nas escolas. É falar para as mulheres em relação a isso. O que é violência? Então, uma coisa é a educação e a mudança de cultura. O outro passo é a representatividade. A gente precisa de mulheres nos espaços de poder, e não só no poder legislativo, executivo, mas no poder judiciário, por exemplo. Somos minoria entre juízes, entre desembargadores, minoria dentro do Ministério Público. Minoria nos cargos de poder. Dentro da OAB também, nunca tivemos uma mulher presidente da OAB. Ainda não vai chegar um momento, mas ainda não aconteceu. A gente precisa de mulheres ocupando pau a pau ali, 50-50, os cargos de diretoria. A gente precisa atingir isso, sabe? E no poder legislativo também é a mesma coisa. A gente tem menos de 15% de mulheres, gente. Como é que a gente atinge uma democracia se quem está decidindo sobre a nossa vida de mulheres são homens, né? São homens brancos em sua maioria. Então, foi isso que me deu muita força, sabe? É entender que é uma luta coletiva. Isso não estou fazendo por mim, jamais.
Eu acho que seria uma pessoa capacitada para estar lá? Seria. Hoje eu reconheço que seria e precisei de muita terapia e driblar a síndrome da impostora para poder falar isso. Me sinto capacitada para ocupar esse cargo, né? Enfim. Mas a luta coletiva motiva a gente também. Eu pensar quantas outras mulheres vão poder se inspirar e se inspiram pelo meu ato de coragem, porque eu sempre achei um ato de coragem mulheres darem a cara a tapa dentro de uma política partidária. Achava assim incrível. Nossa, que coragem. Se candidatou a uma vice-prefeita, se candidatou a uma vereadora, uma deputada, coragem. Porque é um ambiente que não foi feito para a gente mulher. Verdade. Não foi feito. Nossa, perfeito. E assim, acaba despertando também e dando voz a outras Exatamente, mulheres, né? que várias outras se inspirem em mim. Eu tô com umas 5 inspirem, amigas pré-candidatas a vereadora, tô amando, tô adorando isso. E tomara que pelo menos metade, eu olho que todas sejam eleitas. Muito bom. E ainda que eu não seja, por exemplo, se eu olhar para a Câmara de Belo Horizonte e ver que tem 50% ali, pelo menos, de mulher eleita, eu vou soltar foguete, eu vou ficar feliz, porque é uma luta coletiva, é uma mudança de mundo, é uma transformação de mundo que a gente precisa encarar, não é um projeto pessoal. E aí levantar a pauta das mulheres em primeiríssimo lugar, que as mulheres tenham dignidade para viver. Dignidade. Considerando as suas diferenças, as suas peculiaridades, as suas histórias, valorização da educação, porque sem educação a gente não faz nada. Foi dentro da faculdade que eu abri minha cabeça, que eu tive visão política, que eu vi que as mulheres... Tá errado aqui, ué. Nós somos sujeitos de direito, mas por que a mulher não pode fazer um tanto de coisa aqui e tem a sua vida limitada por várias questões de violência e o homem passa tranquilo ali? Mas tá desigual essa linha de partida, né? E a questão da cultura. As pessoas precisam ter acesso à cultura e acesso à cultura gratuita e todas as pessoas. Então essas são as bandeiras que a gente vai levar adiante. Muito bom. Muito boa sorte, né, nessa caminhada, Claro. construindo aí esse espaço realmente e nos Nós vamos dar representando. Não é? E, hoje eu gostaria de saber também, vamos partir assim para o pós, né? Depois que a mulher já passou por toda essa situação, todo esse sofrimento, ela conseguiu vencer, denunciou, saiu dessa vida, né? E aí, como que falando psicologicamente, essa reconstrução para a mulher? Olha, é todo um processo, normalmente árduo, doloroso, é mexer em muitas feridas, né? Ela voltar a acreditar nela, criar os filhos e se haver com as consequências que também tem os filhos, reconstruir, na verdade, como se demolisse uma casa antiga e fosse fazer outra, né? Trabalhar, nós estávamos falando das oportunidades para trabalho, porque normalmente não, muitas vezes o agressor é que tinha o domínio financeiro, então ela vai ter que tomar as rédeas disso, né? Criança, o que falávamos das nossas duplas, triplas jornadas, né? Estudar, trabalhar, cuidar da casa, cuidar desses filhos e levar esses filhos também para serem tratados por causa dos traumas. Ela também se haver com os traumas dela. Na verdade, é se reconstruir. E não é fácil. Eu estava brincando aqui, uma vez eu ouvi de uma professora no curso de Direito que filho é da mãe. Então, se alguém acha que está xingando o outro quando fala isso, não está. Porque muitas vezes pode ficar com o pai as crianças, mas na maioria das vezes fica com a mãe. Então ela vai reconstruir isso aí, todo esse formato familiar, né? Com muito medo de se envolver novamente, afetivamente com outras pessoas, porque ela está muito machucada. Ou seja, nós pegamos psicologicamente uma pessoa que está cheia de feridas emocionais e que muitas vezes tem atrás de si filhos que também estão. Então é reconstruir o financeiro, a estrutura familiar, e muitas vezes ela conta com ela, porque nós falávamos de uma estrutura, né? Às vezes ela não tem uma família, um grupo de pessoas, um grupo de apoio que realmente dê uma estrutura para ela refazer. Muitas vezes ela vai se refazendo a trancos, barrancos sozinha. Eu costumo dar o seguinte exemplo. É como se dessemos um abacaxi para uma mulher, ela vai ter que descascar e fatiar. Ok. Só que ela vai descascar com a mão, fatiar com a mão e servir numa bandeja. Não é fácil. Então é muito fácil falar assim, olha, se eu fosse você, eu faria isso ou não faria aquilo. Mas não se trata de você. Trata-se daquela mulher, sabe? E muitas, por vários impactos, até por dependência emocional, financeira e outros, vai saber a história dessa mulher,
de onde ela vem, qual a estrutura familiar, quem foi referência paterna, quem foi referência materna, o que aconteceu. Cada caso é um caso. Muitas vezes, infelizmente, ela prefere voltar para o agressor porque é um lugar que ela já conhece, do que aquele mundo todo novo que ela está vendo, que ela vai ter que descascar abacaxi com a mão e por inúmeros motivos, muitas vezes ela não dá conta. Porque tem até casos que eu cuido, por exemplo, de uma mulher que já rompeu essa espiral. Tem mais de 3 anos, ela não conseguiu refazer a parte de trabalho dela até hoje, porque tem um filho que ficou cheio de traumas, cheio de questões. Ela tem que dar apoio para essa criança praticamente o dia inteiro. Vem de uma estrutura familiar já complicada. Então, ela teve que abrir mão um pouco dela, aquilo que você estava falando sobre maternidade, começar a trabalhar. O trabalho exigia trabalho integral, horário integral, e o filho precisando dela. Ela teve que fazer escolhas. E esse homem, classe média, média alta, ele passou muito antes, porque não é de um dia para o outro, passou todos os bens para o nome de outras pessoas. Ela não conseguiu levar nem os objetos pessoais da casa dela para onde ela foi. Então tem preço, mas ela continua firme. E para entender a violência, ela chegou a fazer 2 cursos, inclusive um da Cadepol, para entender violência doméstica. E falar assim, olha, ela tem nas redes sociais, ela criou um perfil que ela trabalha sobre narcisismo. Para poder dar conta de falar, mais ainda do que só no consultório, dessa violência. Né? Então, o que acontece? Se refazer. Então, importante deixar aqui para todos os telespectadores que nenhuma mulher quer apanhar, quer ficar sem seu patrimônio, quer viver sob violência. Todos nós queremos viver em paz. Mas até sossego, às vezes, tem preço. E muitas vezes ela volta para o agressor, porque aquele mundo ela já domina, ela já conhece. Infelizmente, muitos casos vêm a óbito. O maior desafio que eu enfrentei no trabalho, que eu fiz oficialmente, né? Violência contra a mulher, e hoje fazendo na forma de consultório, o maior desafio que eu encontrei foi a autonomia da mulher. Porque a gente trabalha com ela para sair desse ciclo, ouve toda a história, a questão jurídica, a questão social, a questão psicológica, entende o cenário que ela está. A gente procura dar toda uma força, um apoio, mas não depende só de nós. Não depende só da doutora Isabela, nem da doutora Cecília. O que acontece? Ela precisa do entorno dela. E muitas vezes esse entorno dela, ela não consegue se apoiar. Aí ela volta para o agressor. Então, qual foi o maior desafio? Eu trabalhar tanto comigo, quanto com a equipe com quem eu trabalhei, para poder suportar a frustração de ver a mulher voltar. Isso acontece no judiciário também. Com os advogados, com os promotores, com os funcionários que estão lá no balcão. Tem todo um trabalho, a gente aciona a justiça, tem todo um trabalho, um processo, aciona o Estado. Aí a mulher fala assim, mas eu não dou conta do tanto de coisa que eu vou ter que enfrentar. Ele eu já conheço, eu apanho tudo, mas eu já sei como é que é, vou para lá. E não é porque ela quer, é porque ela não deu conta. Então é muito importante nós sabermos assim, não critique quem não dá conta. Só sabe a dor quem sente. Exatamente. Perfeito. É isso. E a Cecília, nos dar as honras aí de fazer um fechamento como conselheira da OAB também. Eu fico muito sensibilizada quando a gente discute, sabe, sobre um tema tão importante, né? A autonomia da mulher, né? E as dificuldades que isso traz. É interessante ouvir você dizendo aí, o filho é da mãe. Apesar de eu não concordar com isso, porque eu acho que o que falta é educação. Sim. Né? Falta o pai saber o quão é relevante o papel dele dentro esses pais. Né? Esses pais violentos, eles não têm consciência, né? Então lhes falta educação, né? Por isso que eu digo que o mais importante, o mais relevante hoje em dia é a educação. Sim. Você trazer e mostrar para os jovens, para as crianças, desde a mais tenra idade, mostrar que, olha isso, olha aqui mulher, olha aqui jovem, olha aqui adolescente,
Não caia nessa de achar que o cara tem que pagar tudo para você. Pô, procura um trabalho, procura crescer, tal. Ô, menino, ô, rapazinho, ô, adolescente, vem cá. Sabe, tivesse nas escolas uma matéria estruturada para ensinar isso, sabe? Sim. Era o mundo ideal. Eu acho que cairia vertiginosamente aí os nossos dados estatísticos, né? Nem na faculdade de Direito tem. Pois a gente tem uma mania de solucionar os problemas da metade ali para frente, sendo que a gente tem que enxergar lá a raiz. Onde que a gente pode atacar para matar o problema lá na raiz? É o que a gente estava falando no último, do cyberbullying, bullying. Pô, a raiz, qual que é a raiz? A raiz é a educação. É verdade. E eu acho que eu deixo deixa aí no fechamento, no sentido de que se façam projetos que realmente levem a educação. Levem a educação para as crianças, a educação para os jovens, né? Essa criança que pratica o bullying ou cyberbullying na escola é uma criança que talvez tenha violência doméstica, né? Então, essa aí é a minha deixa aí, nessa semana aí. Foi um bate-papo muito valioso aqui, realmente muita informação que precisa ser compartilhada a todo momento, né? As pessoas precisam ter acesso. Igual vocês falaram, né? De que produzem cartilhas, as palestras, precisam realmente ocupar esses espaços, porque é muita desinformação ainda, né? Em plena era da tecnologia, ainda essa desinformação. E a gente caminhando, então, para a finalização do nosso episódio, gostariam aí de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, um convite, fiquem à vontade. Bom, eu queria convidar todas as pessoas, né, da nossa sociedade, porque, infelizmente, ainda se acredita que o problema da violência contra as mulheres é um problema do Estado, é um problema da polícia, é um problema de quem vive. Eu queria convidar todas as pessoas, todos os ouvintes, que tentem encarar esse problema, porque é uma desconstrução também, não é do dia para a noite, mas tentem encarar esse problema como uma coisa que é de nossa responsabilidade, é da responsabilidade da sociedade, do síndico, inclusive teve agora a lei aprovada em primeiro turno, das mulheres, dos homens. A gente precisa, de fato, que as pessoas não desprezem a violência contra a mulher, ainda que pareça uma violência sutil. Eu sempre digo que como é que a gente vai enfrentar o crime de estupro, por exemplo, se a gente não enfrenta a importunação sexual, se a gente naturaliza um fio-fio na rua, né? Então, tudo se trata ali em relação ao corpo da mulher. Eu sonho ainda com um mundo em que eu vou olhar para trás, eu que bem velhinha, eu vou olhar para trás, vou falar, valeu a pena tudo que a gente fez, valeu a pena toda a nossa luta, toda a nossa batalha, fazer a nossa voz, o nosso trabalho, a nossa força de vida chegar às pessoas que mais precisam, que chegue também nas escolas, e que, se eu tiver filho um dia, falando de filho aqui de novo, se um dia eu tiver meu filho ou minha filha, que ele tenha a oportunidade de estudar a respeito da violência de gênero dentro das escolas, porque a gente precisa combater. A gente acredita que é possível, sim, viver em um mundo sem violência, que as mulheres tenham acesso aos seus direitos, que as mulheres tenham a independência, que elas possam, se quiserem terminar um relacionamento, que não sejam mortas por isso. Que elas tenham as suas autonomias preservadas, mas para isso a gente precisa que toda a sociedade encare a responsabilidade, não finja que não vê, não finja que não ouviu a sua vizinha pedir ajuda, não finja que não está percebendo uma familiar, uma amiga, uma parente que está sendo vítima de violência. A gente precisa agir, a gente precisa acolher essas mulheres, jamais julgar, informar. Se é uma ajuda prática, se precisa de um advogado, a gente arruma, se precisa de uma psicóloga, a gente arruma. Então, assim, essa força-tarefa, o que eu vejo acontecer dentro desses grupos de mulheres, eu quero ainda que a sociedade encarne essa responsabilidade para si, para que a gente atinja um mundo ideal, um mundo democrático, um mundo que as mulheres possam, de fato, viverem livres. Quanto a mim, quero agradecer o convite, agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, endossar as palavras da doutora Isabela, e principalmente que a gente não venha falar que a mulher que volta para o agressor, ela gosta de apanhar, ela não gosta.
Então, nós todos temos responsabilidade sobre isso, fazermos parte de um grupo de apoio, saber o que está acontecendo. Parece assim, está acontecendo, eu ligo a televisão, está lá acontecendo. Está acontecendo na casa de muitos de nós e às vezes a gente não está sabendo, né? Pode ser hoje, pode não ser hoje, mas pode vir assim um filho nosso, um sobrinho, uma sobrinha, um dos nossos idosos, né? Então, nós precisamos estar atentos. Ser humano é ser isso. Falar que é mimimi, não é mimimi, é dor. É muito fácil falar que mimimi é a dor do outro. Então, nós precisamos, falávamos aqui que o amor é uma escolha, né? Então, nós precisamos escolher amar as pessoas. Tem até uma letra de uma música que fala isso, né? Como se não houvesse amanhã. Mas não é fácil amar, porque amar precisa ter respeito. Então, nós precisamos repensar, inclusive, como nós estamos criando os nossos filhos, as nossas filhas, que eles possam, né, estar nesses espaços de debate, crescendo, sendo pessoas melhores, e que a gente possa olhar para trás realmente, como disse a doutora Isabela muito bem, pensar assim, olha, eu fiz parte dessa transformação, eu também ajudei nessa discussão, eu não cruzei o meu braço. Então, é importante. Não adianta só olhar uma mulher ser morta e falar, ai, que pena. E o que nós fizemos para isso? Qual foi a nossa participação? Então, nós todos temos responsabilidade com isso. Mas foi lá no outro país, foi lá do outro lado do mundo, mas é uma situação que acontece em cadeia, né? Está acontecendo perto da gente também, perto da nossa casa, às vezes um namorado de um conhecido, de uma conhecida. Então, é não banalizar mais a violência e é pensar assim, eu também tenho a ver com isso, também quero falar sobre isso, também quero debater sobre isso, vou ficar atento, porque pode acontecer na casa de qualquer um de nós. Muito obrigada. Eu deixo aí coragem a toda mulher que esteja sendo vítima de violência, né, que tenha nos escutado aqui hoje. Espero que isso tenha sido uma faísca que tenha acendido aí para você realmente denunciar e tomar uma posição. Saiba que, precisando da OAB, a gente está aí para apoiar a Comissão da Violência, né, contra a mulher. Então, fiquem à vontade, tá, gente? Eu agradeço, viu, mais um convite e um grande abraço a vocês. Eu que agradeço muito a todas vocês, mulheres extraordinárias, potentes, que estão aí para transformar esse mundo, né? E que as nossas próximas gerações sejam muito bem representadas. Isso mesmo. Isso aí. Gente, ficamos por aqui então e até a próxima.